Bem-vindo ao Neurotônico, o podcast mais influente do Brasil, e hoje aqui vamos falar sobre TDAH e educação. As minhas amigas Dayana Andrade e Jaqueline Soares, por favor, se apresentem. Meu nome é Dayana Andrade, eu sou uma pessoa especialista em TDAH, transtorno de aprendizagem, sou educadora, professora, psicopedagoga. Jaque? Meu nome é Jaqueline, sou professora, pedagoga, servidora na Secretaria de Educação há cerca de 15 anos, no total, e trabalho com educação infantil, com especialização em ensino especial. Bacana. Gente, a gente está nessa semana do TDAH justamente para trazer à tona não apenas o trabalho de vocês como educadoras, mas também, principalmente, a questão da inclusão infantil, das crianças neuroatípicas. Embora a gente vai falar bastante de TDAH, a gente não pode deixar de citar as comorbidades, que são bastante presentes, né? Eu queria saber de vocês o seguinte, na opinião de vocês, quais são os principais desafios das crianças neuroatípicas hoje no ensino brasileiro, na educação brasileira? Bom, diante da faixa etária que eu trabalho, né, normalmente eu trabalho com alunos que é do primeiro ano do fundamental até o ensino médio. O que eu percebo, primeiro, o desconhecimento com relação ao TDAH, principalmente com relação aos processos de aprendizagem dessas crianças, porque muito se fala sobre o TDAH, mas se fala somente da questão da desatenção, mas o que isso impacta diretamente com relação à aprendizagem, né? Porque não é somente a desatenção, porque normalmente um aluno com TDAH vai ser um aluno que ele vai ter mais dificuldade em organizar os estudos dele, é um aluno que vai ter mais dificuldade em lembrar aquilo que ele está vendo na sala de aula, é um aluno que ele, além da questão da hiperatividade, a questão algumas pessoas que têm hiperatividade física, né, de levantar o tempo todo, de conversar o tempo todo, tem também a questão da pessoa que é hiperativa predominante desatenta, que é aquela criança quietinha. Então, assim, a gente tem aquele referencial da criança que se levanta o tempo todo, que brinca, que conversa muito, mas pouco se fala, inclusive, dessa criança que é predominante desatenta. E tem também a questão da impulsividade também, né? A gente só fala da desatenção, mas tem também a impulsividade. Então, assim, conhecer sobre o TDAH em termos de processos educativos, de aprendizagem, eu acho que, para mim, da minha opinião, é o mais desafiador, né? Em termos de formação de professores, apoio também para esses professores que estão em sala de aula, o conhecimento e o apoio dos pais também são alguns dos desafios que eu posso pontuar aqui. E, Jaque, quais os desafios você percebe lá na secretaria? Um pouco de banalização do assunto, do termo. Os pais, o senhor Google, né? Toda criança que é um pouco agitada, os pais costumam chegar para a gente e falar, eu acho que meu filho é hiperativo. E a gente percebe com essa fala um pouco de banalização, porque se escondem um pouco atrás disso e não percebem que a criança ela precisa talvez de um pouco mais de estímulo, de rotina, coisa do tipo. Nós trabalhamos muito nesse aspecto de mostrar para os pais que algumas coisas podem sim se assemelhar, mas que nem tudo é um transtorno, coisa do tal. Mas, para mim, em sala de aula, na rede pública, a gente vem com muita demanda nesse sentido. E até que a gente tenta explicar para o pai, olha, esse comportamento dele em casa não se repete aqui na escola, né? Para caracterizar um TDAH, esse comportamento ele precisa estar em todos os ambientes, né? Então, aí a gente tenta alertar um pouco do pai o quê? Seu filho precisa um pouco de limite, um pouco de rotina, porque isso não entra em alguns critérios necessários para que ele se enquadre num quadro de transtorno. Então, assim, hoje realmente a demanda nesse aspecto na escola de banalização do termo é muito grande. O que eu percebo é o seguinte, nós temos que entender que a nossa mente ela é um imenso degradê. Todo mundo tem um pouquinho de alguma coisa, todo mundo se identifica em algum nível alguma coisa, mas não é o fato de você sentir uma ou outra identificação que você tenha o laudo. A gente sabe que o TDAH, quando ele acontece na pessoa, ele traz vários prejuízos, como você mesma citou, e você também citou a respeito de que tem que aparecer em vários locais, né, em várias situações, vários cenários, a escola, em casa, na casa dos avós, você tem impulsividade também que tem bastante presente. Então, assim, são características disfuncionais que acontecem muito, assim, com muita frequência o tempo inteiro, né? Então, eu acho que é interessante até isso, essa fala de conscientização, que se você perceber algum traço, alguma coisa, você vê, beleza, meu filho tem esse comportamento, mas isso é o quê?
Isso pode ser da idade? Isso, de repente, eu preciso de um especialista para ver? Porque, de repente, se você for no especialista, você pode até descartar. Olha, seu filho não tem nada. É uma questão de adequação aqui em casa, uma questão da escola também e tal. Então, acho que isso é importante também. Uma coisa que é interessante vocês pontuarem é justamente a questão dos pais, né? Se vocês pudessem falar, fingindo que tem aí milhões de pais aí que vão assistir a gente, né? Que, na verdade, é isso que vai acontecer. O que vocês gostariam de orientar aos pais quando percebe alguma coisa de errado que está acontecendo com o seu filho? É muito importante o diálogo. Eu não hesito em receber meus pais em momento nenhum. Vamos marcar um momento. Eu não tenho essa excesso de organização ou talvez essa barreira. Por quê? A gente só ganha. Não vou falar com meu pai, por exemplo, só na reunião. Nós precisamos ter essa comunicação. Como que seu filho é em casa? Como que ele está aqui na escola? Acontece demais. Da criança ser extremamente tranquila em casa e na escola ser extremamente agitada. Então, assim, é preciso ter essa comunicação. E a partir disso, daí a gente estabelece uma comunicação para a gente trabalhar com rotina. Não adianta eu exercer um trabalho voltado para o meu aluno. Esse ano passado eu tive, e vou pegá-lo novamente, e ter aquele trabalho extremamente voltado para ele, porque uma criança, quando ele tem um TDAH em sala de aula, ele exige muito de você, porque ele precisa muito de você, ele precisa muito da sua atenção, do seu toque, do seu olhar. Demanda do professor. Muito mesmo, muito mesmo. E aí vem a questão das outras crianças, que pensam, mas por que ele tem esse benefício? Por exemplo, a criança com TDAH, ele precisa de algumas pausas necessárias, porque o cérebro dele trabalha a todo momento. Então, ele precisa daquele descanso para o rendimento dele ser melhor. E aí, como é que eu entro aquele ali com as outras crianças? Por que ele tem esse benefício e eu não tenho? Então, assim, é todo um trabalho muito envolvido para a gente conseguir estabelecer uma rotina, até mesmo com as outras crianças em sala de aula, para eles entenderem por que aquele aluno tem esse benefício necessário. E aí, é importante casar isso com os pais. Olha, eu estou trabalhando aqui em sala de aula exaustivamente com o benefício do seu filho, mas ele precisa que tenha continuidade na sua casa. Ele precisa cumprir com as metas no nível dele, de acordo com a dificuldade dele, mas ele precisa que isso seja estendido para casa. Regras existem para ser cumpridas, isso ajuda a organizar o pensamento dele e ele se sentir também mais acolhido. Porque o menino, quando... Geralmente, a incidência maior é nos meninos, né? Eu não lembro de uma aluna minha com TDAH. Às vezes, as meninas podem ter mais o desatento. Exatamente. Que não é tão falado, né? Como eu falei, a questão da informação. Se tem o estereótipo do TDAH, aquele aluno que não para quieto. Agitadão. Mas boa parte das meninas, né? O TDAH no feminino, ele é o predominante desatento. Exatamente. Mas eu nem lembro dessa demanda, assim, sabe? Geralmente... tive a sorte, né, de pegar mais meninos, enfim. Mas é muito importante para alertar os pais. Não tem como. Você precisa estabelecer uma rotina que é na vida dele. Ele não pode ter uma vida dupla. Uma vida... A escola passa a ser um ambiente desagradável, porque talvez eu tenha que ser assim e lá na minha casa não. Então, sim, nós precisamos estabelecer esse diálogo com os pais. E o que acontece, Yuri? Dá trabalho. Sim, dá trabalho. Criança, naturalmente, dá trabalho. Educar dá trabalho, né? Educar dá trabalho. E aí você tem uma criança neuroatípica, é um trabalho dobrado de todos. Exato. Inclusive, por exemplo, eu percebo, eu não sei se isso é no Brasil inteiro, mas eu percebo que a Secretaria de Educação aqui de Brasília, o Distrito Federal, é bastante atuante nas crianças neuroatípicas. Sim. Inclusive, dizem que é referência, assim, que as escolas públicas daqui têm uma adaptação melhor do que até as particulares. Isso é uma realidade no Distrito Federal. Mas também a gente sente, eu acho que os professores se sentem um pouco desamparados. Sim. Porque a gente está acostumado a falar na internet sobre a questão da inclusão, e os pais criticam bastante a escola. Mas a gente sabe que tem professores que realmente não são inclusivos, o que é uma pena, mas a gente também sabe que tem professores que se esforçam, mas se a criança não tiver uma rotina, uma coisa que acompanhe essa educação diferenciada na escola, vai ser difícil. Uma extensão em casa. Vocês acham, então, assim, por exemplo, é o para casa, é o hábito de estudo, o hábito de leitura, vocês acham que falta um pouco dos pais? É a extensão em casa. Falta. Então, respondendo a sua pergunta, assim, o que eu falaria? Primeiro, a questão do diálogo é essencial, é muito importante, mas se vocês percebem que o seu filho tem traços, né, ou então a própria escola muitas das vezes sinaliza, investiguem. E aí, a partir disso, porque uma coisa que a gente precisa entender é que laudo, ele não é destino e ele não é
ponto final, ele é ponto de partida para uma intervenção. Somente a intervenção da escola, a rotina, isso também é um dos pilares. Mas, em alguns casos, essa criança ela precisa de uma psicoterapia, essa criança ela precisa, em alguns casos, de medicamento. Sim. Não são todas as pessoas, mas em alguns casos também precisa disso. Então, eu falo que é um quadrado, né? É a família, a escola, o medicamento em alguns casos e a psicoterapia. Então, a gente precisa ter todos esses atores bem trabalhados para que a gente possa ter bons resultados. E com relação à rotina, isso é essencial para qualquer criança, mas principalmente para as crianças com TDAH. A gente vê crianças extremamente hiperestimuladas por excesso de tela, rotina do sono ruim, má alimentação, comidas industrializadas, extremamente açucaradas. Isso tudo influencia a questão da hiperatividade. Então, a gente precisa observar também qual o ambiente que essa criança vive, porque a gente sabe que o ambiente também influencia o desenvolvimento da criança. E aí a gente precisa trabalhar o caminho do meio, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Porque você precisa dar limites, né? Falando sim, o seu dizer sim, sim, o seu não, não. Né? Você precisa estar... Não é porque ele tem TDAH. Não, coitado, ele tem TDAH. Não é por aí, nossa, sabe? Isso para mim é tão presente. Porque muitos pais, eles tratam assim, às vezes, seus filhos, né? Outro dia eu abri uma caixinha e um pai perguntou para mim exatamente essa frase. Posso contrariar meu filho? Ele tem TDAH. Caixinha. Aí o que eu respondi? Pelo amor de Deus, contrarie o seu filho. Sim. A questão de ter um laudo torna a vida dele um pouco mais difícil com relação a algumas coisas da atividade cerebral, né? Aprendizado, às vezes tem que repetir mais de uma vez alguma instrução, sim, mas você tem que instruir. Sim. Repita se for o caso, insista se for o caso, acompanhe nas tarefas no para-casa se for o caso, né? Sim. Na medida do possível. A gente sabe que tem pai que trabalha mais de 10 horas por dia, pai e mãe, né? Então é difícil. Agora, sim, a educação ela tem que ser normal, regular, mesmo com crianças neuroatípicas. Exato. Crianças, inclusive, que podem ter o autismo, né? De suporte nível 1 e tudo mais. Enfim, não vou adentrar muito aqui na questão do autismo, mas você tem que ter a orientação, porque sim, a criança e o adolescente são pessoas que são seres humanos imaturos, que estão em desenvolvimento, e esse desenvolvimento precisa ter a participação efetiva, né? É interessante o que você está falando, porque quando eu falo assim, a questão de a demanda de dar trabalho, dá trabalho tanto na escola quanto em casa. E às vezes a gente tem que abrir mão. Quando eles têm essa dificuldade na autorregulação, eles precisam de limites, precisam de regras, para se perceberem em diversos contextos. Então, assim, deve contrariar? Sim. As regras não foram atendidas. Vai ter que ter o reforço, vai ter que ter a conversa. A consequência. A consequência, o diálogo, não digo o castigo, que é diferente. Mas também um reforço positivo, né? Então tá, beleza, você não fez a tarefinha de acordo com o que era para ter feito, você não cumpriu com o que a professora pediu. Muita conversa mesmo. Demanda um pouco de tempo. Nem sempre os pais estão dispostos. É isso que eu observo. Eu, enquanto professora, a questão que a gente fala, a criança já está lá na frente, né? O tempo todo é atenção muito voltada, é dedinho na mesa, é o toque, porque realmente... E quando tem essas questões negativas, por quê? Porque ele tem uma dificuldade de observar as coisas iguais aos demais. Tem essa dificuldade. Se auto-perceber. Exatamente. Uhum. Eles têm essa dificuldade. Então, assim, a retomada tem de ser constante. Tem de ser constante. Então, assim, a gente já trabalha muito com eles. Muito mesmo. Então, na hora que fez alguma coisa que foi negativo, vem a conversa. Ah, mas ele tem TDAH, tadinho. A gente até tende um pouco a pensar dessa forma. Mas aí vem a questão da conversa. O porquê. É bem direto, né? Bem direto, não é aquele diálogo aberto, porque senão eles não entendem, né? Só vê estrelas. Mas aí o pai, ele tem que ter essa consciência, assim como nós professores, pelo menos eu aplico isso em sala, de que é necessário parar e conversar de forma direta e fazer com que ele perceba. E ter ali uma punição, alguma coisa. Exemplo, em sala de aula, você não vai ganhar um coração alegre no seu dever, igual os seus colegas ganharam. E deixando claro. Deixando claro. E aí, e não apenas deixando claro por que ele não está ganhando hoje, mas falando assim, olha, mas amanhã, exato, se você fizer isso, isso e isso, bem detalhadinho, você vai ter sim a sua premiação. Eu não tô... Porque às vezes a criança com 7, mais novinha assim, 7, 8 anos, acredita que é uma coisa pessoal. Poxa, eu sou chato, eu sou feio, eu irrito a professora.
Então, assim, olha, o seu comportamento está inadequado neste ponto. Vamos melhorar? Vamos fazer diferente? Né? Amanhã, se você fizer isso e isso, você vai ganhar, sim, uma carinha feliz. Você vai ser premiado assim como os outros, né? Sim. E é incrível como as crianças tendem a esperar. É um trabalho um pouco extenso, porque as crianças elas tendem a esperar mais coisas negativas, mais atitudes negativas do TDAH do que fatores positivos. Em sala de aula, eu gosto muito, quando vem essa demanda negativa por parte dos meus alunos, na queixa, de trabalhar assim, por exemplo, o fulaninho fez... Gente, que lindo! E mostro, né? Mostra e faz a vitrine. Outros, né? Eles realmente mudam da água para o vinho. É claro que é um fator momentâneo, você precisa sempre estar estimulando mais. Mas é notório como eles se inflam de tanta felicidade. Porque aquilo ali passa a ser, para mim, um fator extremamente importante de motivação. Porque, Yuri, realmente é complicado. Porque as crianças, elas tendem a esperar daquele menino mais coisa negativa. E quando você mostra para ele próprio que ele é capaz de fazer, aquilo ali serve como um impulso gigante para ele estar... Professora, olha o que eu fiz. Professora, tá lindo, né? A motivação, ela vem com mais força, né? Você percebe isso daí também? Demais, né? E muitos pais, às vezes, me perguntam, mas eu vou ter o tempo todo que dar recompensa e fazer consequência, mas isso não é obrigação dele? Eu falei assim, sim, é obrigação. Mas você precisa entender que você está falando de uma pessoa que ela tem baixa dopamina. Da motivação dela. A motivação é comprometida. É comprometido. Então, você precisa, neste primeiro momento, trabalhar os estímulos externos para que isso depois passe a ser interno. Depois, quando eles passam a ser adultos, adolescentes, ele mesmo, enquanto adolescente e adulto, ele busca algumas estratégias para que ele possa se automotivar. Mas a questão da recompensa ela é muito presente na vida do TDAH. Agora, outra dificuldade que eu vejo, às vezes, dos professores é essa questão de equalizar, e eu não estou falando igual, e colocar como igual, equalizar a questão das recompensas. Porque, veja, dependendo da recompensa que você vai colocar, é um aluno que ele dificilmente vai conseguir. Por exemplo, ficar quieto e calado durante a explicação da professora. Ele não vai conseguir fazer isso. Então, assim... É uma expectativa, às vezes, irreal. É irreal dos professores. Agora, você equalizar do tipo, se você ficar esses primeiros 5 minutos, vamos supor que é uma criança que tem uma hiperatividade muito severa, 5 minutos sentado enquanto a tia termina de fazer essa explicação. Podemos combinar assim? Podemos combinar assim. Então, para ele é 5 minutos, para o restante da turma vai ser lá a aula, ou 30 minutos, dependendo da idade, né? Porque essa questão de concentração e foco também tem a ver com a idade. É importante lembrar isso, vai né? Variando. Vai variando. Quanto de menor... 8, de 12 é bem diferente. Quanto menor a criança, menor a possibilidade, né, a concentração dela naquele momento. Então, a gente precisa equalizar a questão da recompensa e da consequência também. E não passar a mão na coitadinho. Não, não é coitadinho. A gente tem que tomar cuidado com esse coitadismo, porque, assim, canso de ver criança também... sequer tentando fazer atividades, exercícios, porque ela fala, não vou conseguir porque eu sou burro. Nem tentou. Ele nem leu. Às vezes diz, eu não vou conseguir porque eu tenho TDAH. É porque eu tenho TDAH. Aí que tá. A estratégia, tanto dos professores quanto dos pais, é o seguinte, beleza, você tem TDAH, isso somente significa que você pode ter mais um pouco de trabalho durante o percurso. Exato. Mas você precisa percorrer o percurso. Exato. Lá na escola a gente usava uma brincadeira que era assim, proibido falar que não consegue sem tentar. Se fizer 10 polichinelos, 2 polichinelos. Porque a gente trabalhava de uma forma lúdica. Porque estava tão introjetado neles. Porque eu tenho TDAH. Virou como se fosse uma muleta. Para nem sair do lugar. Para nem sair do lugar. Nem abrir o livro. Não vou conseguir fazer. Você tem tarefa? Tenho. Mas e aí, vamos fazer? Não vou conseguir, não sei fazer. Eu falei assim, mas você tentou? Nem abriu o livro, nem viu. Você está entendendo? Mas tem a ver com a questão da autoimagem negativa, que eles reforçam deles mesmos. Mas a gente precisa estimular mesmo assim. E, como eu falei, consequência. Fez aquilo que foi estabelecido, recompensa. Não fez, consequência. Do tipo, eu entendo que você fez isso, eu entendo que você tem TDAH, mas... Isso. Porque é um treino para a vida. Se a gente passa num semáforo vermelho, né, a gente vai ter
A consequência, a gente vai... Não Pagar interessa, multa, vai ganhar uma pode multa. sofrer um acidente. Não interessa se você estava correndo porque você estava indo socorrer alguém, um parente, não interessa. Você vai receber a multa, você pode recorrer depois, mas você vai receber. Então tem todo um... Isso precisa ser avaliado, né? E a Isso precisa inclusão ser também, né? E é a questão da inclusão também. Isso. A gente colocar a criança porque tem um transtorno como coitadinho, você não está incluindo. Exato. Na verdade, a gente está aqui para prepará-los para a vida. Você está colocando embaixo da asa. Aí eu vou falar uma coisa aqui que os pais costumam falar para mim também. É uma preocupação deles. Muito justa. Ah, mas se eu aplicar coisa lúdica, consequência e premiação, recompensa, tal. Mas aí a vida não vai fazer isso com ele, tudo bem. Faz. Sim, mas eu tô falando o seguinte, mas no sentido de, a vida pode até não apoiá-lo como você apoia, mas a vida também recompensa e também une. Exatamente. Então, nesse sentido de você fazer o seguinte, olha, você tem que se esforçar. Não é que você não consegue, pode demorar um pouco mais, porque você está fazendo o quê? Uma atividade que não é muito interessante, estudar é meio chatonildo mesmo, mas você não pode ficar de braço cruzado. Exato. Então, assim, eu acho que o treino em se esforçar é aquilo que vai fazer a diferença no TDAH adolescente adulto. Exatamente. Se ele entrar nesse eixo o quanto antes. Não, e até essa questão de recompensa, pensa comigo, você é um funcionário de uma empresa, você quer uma promoção. O que é que você vai fazer? Você não vai trabalhar mais? Você não vai fazer hora extra? Você não vai entregar um pouco a mais do que aquilo que o seu chefe está pedindo? É uma questão... a vida também é assim. É claro que em alguns momentos eu vou ter que me automotivar. E aí você pode usar estratégias particulares, eu mesmo. Por exemplo, eu, Dayana, só uso lista de tarefas e vou fazendo o meu cheque. O fato simplesmente de eu conseguir fazer cheque nas atividades que eu listei, aquilo já me motiva. Então, existem outras estratégias para a gente fazer nossa automotivação. Mas isso é algo que sempre está presente, isso precisa estar presente, né? Para que a pessoa com TDAH ela consiga sair desse primeiro estado de inércia, né? Eu vejo isso. Uma pergunta para vocês. Como que vocês acreditam que os pais podem ajudar os filhos em casa? Eu vou especificar minha pergunta. Falamos aqui de lista de tarefa. Aí o pai pergunta assim, ele se pergunta, tá, eu tô assistindo esse negócio aqui, mas eu vou mandar meu filho de 8 anos fazer uma lista de tarefa? Como é que isso vai funcionar? Né? Como é que seria aquele pai e mãe que está assistindo a gente aqui, como é que é essa questão dele implementar algumas dessas estratégias? Bom, em casa, dependendo da idade da criança, se for uma criança muito pequena, criança de 4, 5 anos, os pais precisam sentar com elas. E eu sempre friso isso. Qualquer rotina que você for estabelecer com o seu filho, com exceção dele ter 2 anos, você vai fazer com eles. Porque eles precisam entender que é a rotina do Joãozinho, da Mariazinha. Não é a rotina do papai e da mamãe da escola. É tua rotina, você é responsável. E isso começa desde pequeno. Então, na primeira fase, você precisa ter clareza, explicar. Filho, eu preciso que você faça, que você levante, escove seus dentes. Você pode escrever, fazer um quadrinho, né? Um quadrinho pequeno com cheques para ele ir fazendo. Ó, eu preciso que você acorde, arrume sua cama, escove seus dentes e esteja sentado na cama. Né? O sonho especificando para ele o passo a passo. E aí, como você vai fazer isso? Você pode usar quadrinhos, post-its. Deixar o mais visível possível. O mais visível possível para aquela criança, tá? Quando ele vai ficando mais velho, você já pode fazer uma coisa um pouco mais menor, menos estruturada. Você pode colocar já um quadro menor, um planner, por exemplo. Já é um outro tipo de estrutura. Mas isso é algo que acompanha a pessoa com TDAH o tempo todo. Então, clareza no que você quer. Iniciar com pequenas metas e objetivos. Porque não adianta... escolha suas batalhas, uma batalha de cada vez. A criança, ela não está acostumada a acordar cedo. Ela não está acostumada a escovar os dentes sozinha. Vou focar durante este mês em fazer ela acordar mais cedo. Olha, é uma coisa de cada vez. Porque eu vejo que muitos pais, não, porque eu vou fazer isso, porque ele vai acordar cedo, aí ele vai escovar os dentes, aí ele vai estar sentado, isso não acontece. Tem uma coisa do livro chamado Foco, Daniel Goleman. Sim. É um azulzinho, todo mundo conhece, é bem best-seller. Ele fala muito sobre isso. Você tem que fazer as coisas até entrar no automático. Exato. Então, vamos supor, esse exemplo que você falou. Eu vou focar, a mãe e o pai ali, eu vou focar esse mês em fazer meu filho acordar no horário, escovar dente e tal.
e você faz aquilo durante 30 dias com ele, Exato. no outro mês, aquilo já entrou no automático. Aí você vai passar para outra. Outra coisa. Uma meta são o poder das pequenas metas, sabe? Você fez uma meta. E aquela pequena meta que você estabeleceu, aquilo vai dar para o seu filho o senso de progresso. Porque o que motiva o ser humano é saber que ele está evoluindo. Não é a briga daquilo que você evidenciou que ele não fez. Você está entendendo? Naquele dia, e mais, ele não acordou cedo, mas ele pelo menos se levantou. A gente valoriza as pequenas conquistas. É processo. É isso que a gente precisa entender, porque a gente precisa fazer um alinhamento de expectativa com os pais. Perfeito. Porque ele vai fazer... Não, porque a partir de agora ele vai fazer todas as tarefas. E outra coisa muito importante, o que se faz no micro, se faz no macro. Se é uma criança que ela não tem rotina em casa, igual a gente está falando, provavelmente ela vai ter dificuldade de ter rotina de fazer as tarefas. Em sala de aula também. Em sala de aula. Por quê? Porque é uma criança que ela é dependente do adulto o tempo todo, é uma criança que ela tem medo de se expor, sabe? Ela tem um modelo mental rígido, que a gente chama, né? Ela tem medo de se expor, ela tem medo de errar, porque ela tem sempre um adulto para fazer por ela. Você está entendendo? Entendi. E assim... E isso começa de pequenas coisas, do tipo, deixar que ele arrume a própria cama, tirar o prato depois que acaba de comer. Com aquelas pequenas coisas, você vai desenvolvendo a autonomia da criança para que depois ela passe a ir para a escola e faça com as tarefas também, porque ela não vai ter medo de errar. E quando ela vai Entendeu? para a escola, ela se sente mais socializada, porque não se desloca tanto. É verdade. Exato, porque assim, a criança ela tem que ter a rotina. Quando ela não tem isso já pré-estabelecido, ela vê as outras crianças na escola desenvolvendo, tendo maior desenvoltura em determinadas atividades, ela se sente mais deslocada e desmotivada. Então, Exato. a rotina, esse regulador externo, né, que a gente fala, para a criança é extremamente importante. Ajuda, assim, sobremaneira. Porque ela tem essa dificuldade de perceber sozinho, de se organizar sozinho, de olhar o que está nítido ali. Eu preciso fazer isso. Se não tiver repetido várias vezes, se não tiver sendo trabalhado com ela de diversas formas, por diversas vezes mesmo, ele não consegue sozinho. Então, ele precisa dessa regulação, dessa ajuda. Uma dica aos professores que estão assistindo a gente, que está com uma criança desmotivada, desacreditada, o que vocês acham que é uma estratégia interessante para poder começar a contornar isso? Eu trabalho com muita motivação, Yuri, assim, nas pequenas coisas. Eu vou dar um exemplo bobo, talvez, mas o meu aluno do ano passado, um pequeno gesto. Vai lá e faz um favor para a professora. Apaga aquilo ali para mim no quadro. Aquilo ali trouxe ele para mim. Aquilo ali trouxe a atenção dele para mim. E eu percebo que ele vai querer fazer vários gestos positivos em termos de educação, de sala de aula, para querer me agradar, para ter uma recompensa pequena. Eu não gosto de trabalhar com recompensas, às vezes, materiais. Vai ganhar um pirulito e tal. Eu gosto muito de trabalhar com entusiasmo da criança. As crianças, elas gostam muito de nos ajudar, de se fazer sentir importantes, né? De nos auxiliar. Então, isso para elas tem um fator muito, muito importante e agrega muito. Eu trabalho muito dessa forma. Por exemplo, com higiene. Alguns têm um pouco de dificuldade de perceber e tal. Meu aluno chega lá cheirosinho, eu super valorizo, coloco todo mundo, vamos bater até palma. Perfume? Meu Deus do céu, vamos bater até palma. É tão engraçado, porque ele chega assim, professora, olha como é que eu tô cheiroso. Todos os dias. É muito importante. O meu jeito de trabalhar, né? A afetividade ao extremo, motivação nesse sentido de entusiasmo. E é impressionante como eles têm, às vezes, essa dificuldade de... Assim, eles são muito... Qual é a fala? Impulsivos. Isso, em agir e falar. Exatamente. Quando a emoção também vem, é uma explosão, assim, é lindo de ver e a gente percebe que isso funciona bastante. Porque, assim, às vezes a gente tem assim, um menino que dá um pouquinho mais de trabalho, que ele fala demais, se intromete mais na conversa, aí a gente tem que estar intervindo demais, a gente fica até um pouco assim, né? A gente tem que exercitar bastante a paciência e tentar trazer esse menino de alguma forma e a gente consegue controlar até isso. Às vezes até com o olhar, fulano, aí... Só o olhar. Uma coisa que você falou que me chamou a atenção é o seguinte, a conexão. O aluno que está conectado com o professor, com a professora, eu acho que isso é um diferencial gigante. Por exemplo, você
todos nós já fomos alunos e a gente tinha professores do coração e professor que você não queria nem olhar a cara. Qual é a probabilidade de você querer repetir um comportamento positivo no professor que você gosta? Porque você pensa assim, puxa vida, essa professora é tão legal comigo. Sim. Ela brinca comigo, não sei o quê. Poxa, eu vou prestar mais atenção, eu vou regular na conversa. Não precisa calar a boca, né? Porque isso aqui é difícil. Diga. O seu microfone, ele tá aumentando e diminuindo. Tá? Então você pega aumenta aí. Tá ouvindo? Ai, Tá ouvindo? agora chegou na Mas minha é hora. alguma Entusiasmo. coisa que você mexeu que a sua voz vai e volta, vai e volta. Tá, eu vou botar ele mais perto, então. Assim. As outras estão bem, né? As outras também, só o Tá. seu. Então, vou brigar com esse Yuri aqui. Mas como eu estava no meu raciocínio aqui, é o seguinte. O que eu estava falando, gente? De motivação. Suas motivações. A motivação. Ou seja, essa conexão que tem do professor e aluno, eu acho sensacional, porque faz com que o próprio aluno se motive mais, se sinta mais estimulado. Então, tem professor que realmente, às vezes, somos todos humanos, a gente sabe que o professor pode estar de saco cheio de um determinado aluno, de uma determinada aluna, mas a gente tem que entender que vocês vão ficar 1 ano convivendo com essa pessoa. Somos pessoas. São pessoas que vão conviver 12 meses ali, ou Sim. um pouco menos, e tem que ser o mais harmonioso possível. Então não adianta você querer torcer o nariz pro outro. Não. Vamos trazer para perto, vamos fazer uma coisa diferenciada, vamos trazer um pouco mais pro lúdico, vamos tentar estratégias, porque isso a conexão também faz com que o aluno reaja melhor, não é isso? Com Exatamente. certeza. Eu não abro mão da afetividade, assim, de maneira elevadíssima. O ano passado até tivemos um probleminha, assim, quando foi pra gente se despedir da turma, teve um choro, um desespero em massa. Os pais vieram me procurar e com a fala dos meninos, daquela tristeza toda. Mas eu não abro mão, porque a gente consegue alcançar milagres, eu diria, Yuri. Aos 5 anos de idade, eu fui alfabetizada, e eu não tinha eu morava em Cabeceira Grande, não era nem cidade. Cabeceira Grande, gente, onde Cabeceira fica isso? A última rede a ser incorporada aqui no Distrito Federal. Tá. Nós não tínhamos nem lugar, eu passei por 3 lugares do ano inteiro. Era um galpão, que depois virou boate, pra você ter uma ideia. Uma escola que era parcialmente interditada, não tinha nem luz, e depois no meio dos grandes. Nossa. Eu tinha 5 anos de idade, as cadeiras, era assim, minhas pernas ficavam dançando. Mas eu tinha uma professora que eu amava. E eu não tinha livros, nós não tínhamos cartilha nem nada, mas eu fui alfabetizada com 5 anos de idade. De tal maneira que quando nós voltamos para Formosa, minha cidade, eu tive que fazer um teste na escola particular e passei, porque eu era adiantada. E eles tinham que ver se eu tinha um nível para entrar. Então, isso serve para mim de exemplo. Por que eu fui alfabetizada diante de um grau de dificuldade tão grande? Por amor que eu tinha a essa pessoa. Hoje eu não abro mão dos meus alunos. Eu consigo realmente, nós conseguimos com essa questão, alcançar milagres com crianças que a gente fala assim, gente, como pode? Ela chegou desse jeito e agora está assim. Ou seja, é possível operar milagres, né? Milagres. Total. Fazendo diferente, né, Dan? Não, a afetividade é essencial. Eu não vejo educação sem afetividade, principalmente com qualquer criança que tenha transtorno. E respondendo a sua pergunta, o que os professores podem fazer? Sim, atividades lúdicas. E aí não significa que toda vez que a gente fala isso, não, porque eu vou ser o palhaço. Entendeu? Não é isso. E tem professor que se sente compelido, porque tem professor que é mais introvertido. Exatamente, tá tudo então bem. Tem que ser palhaço? Não. Não, você não precisa ser palhaço. Você pode utilizar estratégias lúdicas, que não necessariamente sejam, por exemplo, a gamificação. Então, um exemplo, quando às vezes vou fazer formação de professores, né? E aí a gente você pode criar algum tipo de recompensa que podem ser moedas virtuais, tipo criptomoedas. Oh, que legal. Você está entendendo? Você pode colocar criptomoedas e cada aluno recebe. Aí você não está incluindo só o aluno que tem, você está incluindo a turma inteira. Essa é a grande estratégia, a grande sacada, quando você vai fazer inclusão, é você não pensar só no aluno. Primeiro que você vai ter 2 trabalhos, se você pensar só no aluno. Então, assim, o que eu posso fazer para este aluno que inclua a turma inteira, que seja de uma forma mais lúdica ou gamificada, que trabalhe a motivação dele, e aí você pode trabalhar a motivação de comportamento, que é isso que a gente está falando, Sim. do aluno que trabalhar mais a questão da higiene, o aluno trabalhar a questão da organização dele, de guardar o caderno dentro da mochila quando finalizar a aula, por exemplo, colocar a cadeira no lugar, você pode trabalhar isso. E você pode trabalhar também com a questão de conteúdo.
Você pode gamificar 2 tipos, o comportamento dele e o conteúdo. E você não precisa fazer só para ele, você faz para a turma inteira. Você inclui a turma Inclusive inteira, o né? aluno. Às Entendeu? vezes com diferencial para ele, né? O grau de dificuldade Isso. para ele vai ser maior, né? A gente faz de uma maneira um pouco diferenciada. A gente exige menos, né? Em especial quando o início da etapa. Mas eles conseguem, só que tem uma dificuldade um pouco maior, até porque a dificuldade de concentração deles é diferente dos demais. É uma demanda diferente, né? Falando em demanda, a gente sabe que existe algo que nem os pais entendem direito e os professores também podem ter dificuldade, que é a questão do PEI, que é o Plano de Educação Individualizado, né? Primeiro, o que é o PEI? Se vocês puderem me explicar rapidamente, e como que isso pode ser executado, inserido e ajudar as crianças neuroatípicas? O PEI é um programa, né? Um programa de ensino individual que ele traz referências personalizadas daquele aluno. Então, assim, a gente tem, dentro do espectro do TDAH, você tem vários graus de TDAH e você tem vários tipos de necessidade. Então, dentro de um PEI, por exemplo, após a análise dos profissionais, que normalmente é o psicólogo, o psicopedagogo, são vários profissionais, mais o trabalho do professor que trabalha diretamente, coordenadores pedagógicos, existe toda uma estrutura, e mais um médico, né? Toda uma estrutura de pessoas que trabalham naquele material. Então, por exemplo, vou dar o exemplo de um aluno que ele tem dificuldade em memória de tarefa. O que é a memória de tarefa, tá? É a memória daquele aluno resgatar. Ele vai fazer uma continha de tabuada e aí ele precisa resgatar, uma continha de multiplicação, e ele precisa resgatar na cabeça dele a tabuada. É um aluno que ele tem memória de trabalho, ele vai ter um pouco mais de dificuldade de fazer isso. Qual que é a adaptação, por exemplo, para um aluno desse? Eu preciso, naquele primeiro momento, de colocar na provinha dele, ou então na atividade, uma tabuada. Porque aí eu avalio a habilidade de fazer a operação de multiplicação e não somente a tabuada. Olha que interessante. Para alguns professores isso poderia ser inconcebível. Mas a gente tem que entender que existem crianças com descalculia. Sim. Exatamente. Com memória de trabalho afetada. Exato. São crianças que não conseguem E é montar muito maçã comum. na cabeça, tá entendendo? Exatamente, Então pro a tabuada TDAH. ajuda. E você não tá entregando de bandeja. Não. Vai falar assim, beleza, tá aqui a tabuada. Mas você sabe fazer a operação? Sim. Exato. Porque qual é o meu objetivo? Veja, o meu objetivo é avaliar a operação. Não é a memória dele com relação à tabuada. A memória com relação à tabuada eu posso trabalhar depois, em um outro momento, com outra atividade. Mas a prova é multiplicação. Se for divisão, então, aí que eu tenho que trazer mais ainda. Você está entendendo? Então, às vezes, para essa criança específica, eu preciso disso. Só que nem todas as crianças precisam. Nem toda criança tem falha na memória de trabalho. Boa parte das pessoas com TDAH tem, mas nem todas. Então, esse é um exemplo. Isso acontece também com português. Estou dando exemplo de matemática, mas acontece com português, por exemplo. Eu preciso das regras, né? Entregar para o aluno o nome. Às vezes ele sabe qual o tipo de sujeito, porque são vários tipos de sujeitos. Sujeito indeterminado, determinado, oculto, não sei das quantas. Ele até sabe, mas ele não tá. Como é que é aquele tipo de sujeito que a gente tem na frase, mas ele não lembra. O conhecimento está lá. Você tá entendendo? O conhecimento está lá, mas ele não exterioriza. Ele não consegue, ele não puxa. Eu falei, como é que é o mesmo nome? Não sei. E ele estudou isso ontem. E ele sabe, ele estudou ontem. Você está entendendo? Então, assim, você dá apenas um recurso, uma ferramenta para que ele possa atingir. Isso é uma adaptação. É isso que a gente faz. E aí vem outras adaptações também comportamentais, por exemplo, se é um aluno muito hiperativo, né, uma hiperatividade muito grave. Olha, professor, é possível você deixar que ele faça uma volta ao pátio a cada 10 minutos? Porque ele não vai ficar sentado. Você está entendendo? E às vezes eu falo da panela de pressão. Sim. Que aquele pitoquinho tem que levantar para tirar a pressão. A pressão do TDAH é maior. Exato. Então você tem que dá uma voltinha aí que você tá agitado demais. Ele volta mais calmo. Sim. É como se reduzisse um pouco a pressão, né? Exatamente. Então, esses são exemplos. Toda criança com TDAH precisa disso? Não. De forma alguma. Se você for trabalhar dependendo do perfil da criança, e lembrem-se que TDAH não é transtorno de aprendizagem. A gente confunde muito, né? Porque meu filho tem dificuldade. Inclusive, eu percebo que boa parte dos alunos com TDAH, eles têm mais facilidade, inclusive, de entender conceitos, de fazer algumas tarefas, desde que a gente ofereça as ferramentas necessárias.
Então, é todo um trabalho de todos os atores envolvidos para ser entregue à escola e precisa, sim, de ser um profissional que leve esse material para a escola, sente com o professor, porque dependendo, a gente vai precisar fazer uma conversa com o professor, porque às vezes o professor, a primeira vez que ele está tendo um aluno com esta dificuldade, não significa que ele nunca tenha tido um aluno com TDAH. Sim. Significa que até o professor não sabe o que é uma memória de trabalho, e está tudo bem, você não vê isso na faculdade. Você está entendendo? O que é isso? Ele vai ver aquilo ali, é grego, sabe? Não tem aquilo ali. E às vezes até entender esses conceitos, mesmo que superficialmente, isso ajuda o trabalho do professor. Ajuda. Sim. E assim vai. Então, por exemplo, a pessoa com TDAH ela tem dificuldade a se organizar para estudar. Sim. Então, Bastante. porque ela tem falha nas funções executivas. O que é funções executivas? Bom, professor, funções executivas são aquelas funções de organização, de planejamento, de impulsividade. Então, vai ser um aluno que ele vai ter um pouco mais... Ele vai precisar de mais tempo para estudar para uma prova. Se você me trouxer o conteúdo programático 2 meses antes, já vou começar agora. Você está entendendo? Então, assim, porque a gente vê que tem algumas escolas que liberam conteúdo programático na véspera da prova. Eu adoro quando isso acontece. Na véspera. Pô, pessoal. Você está entendendo? E eu falei assim, gente, a gente precisa disso 2 meses antes, para eu começar lá atrás, para a gente formar uma memória de longo prazo, para não dar branco na hora da prova. Então, você está vendo que são coisas que são mínimas, que a gente precisa mostrar, às vezes, para o professor, Sim. de falar, professor, eu só preciso disso. Disso. Ele é muito pontual, receita de bolo. O PEI é mais ou menos essa linha. E Jaque, qual que é a sua percepção no seu ambiente de trabalho acerca do PEI, assim? Como é que isso é encarado? Da mesma forma, por exemplo, ela estava aqui falando e eu lembrando que eu gosto de aplicar provinhas, né? Na secretaria a gente não tem essa obrigação de estar aplicando, mas os pais eles compreendem melhor com a aplicação de provinhas, mesmo nos anos iniciais. E a gente trabalha dessa forma. Por exemplo, eles vão precisar de ajuda. Suponhamos, a mesma avaliação, como o desempenho deles é de forma diferente, a concentração é de forma diferente, quando eles veem aquele emaranhado de coisas, né, eles vão precisar de ajuda. Por exemplo, meu aluno, vem cá, uma interpretação de texto. Ele leu aquilo ali, ele vai saber responder, mas talvez atender os comandos das questões ali, mesmo sabendo ler, ele não vai saber responder, mas ele tem um conhecimento. Agora, ele precisa daquela ajudinha para exteriorizar. E aí é onde a professora entra. Ali a gente lê junto, mesmo ele sabendo ler, por exemplo. E aí eu vou trazer a memoriazinha dele. Mas o que falou? Então agora vamos ler aqui de novo a pergunta. Aí ele... Entendi. Isso. Entendeu? Busca da Entendeu? memória. Eu não Chega, estou né? dando nada para ele. Mas Exato. às vezes é aquele empurrãozico para ele puxar a resposta que ele estudou recentemente. Exatamente. E a gente vê, por exemplo, os erros dele são muito de desatenção mesmo. Às vezes ele erra um sinal, ele sabe que é subtração. É aquele de tirar. Mas ele botou um mais, ele somou. Ele sabia, mas naquela hora lá ele botou um mais, ele somou numa continha. Você está entendendo? E aí você fala, você tem certeza? Você acabou de falar que era aquele de tirar, aquela operaçãozinha. Tá certo isso aqui que você colocou? Eita, é mesmo. Você está entendendo? E aí a gente entra na questão assim, da paciência, né? Porque às vezes os pais ficam impacientes. Mas como é que pode? Esse menino, a gente já viu tanto, eu já ajudei ele tanto. Tá ali o conhecimento. A gente tem que ter a paciência de saber trazer pra gente na prática ali. Então, assim, é importante esse diálogo, essa troca, porque essa regulação, esses ajustes, eles são necessários. Não significa que a criança não sabe, mas você tem que ter aquela estratégia de trazer aquilo ali à tona. E eles ficam tão felizes quando... Ficam satisfeitos, né? Nossa! Sim. E você reforça, você não está dando a resposta para ele. É diferente. E isso é importante também o seguinte, nessas questões de avaliação, que as avaliações são adaptadas, né, em muitos momentos, como a estratégia para um professor que está tendo dificuldade, por exemplo, de aceitação dos demais alunos? Ah, mas ele tem diferenciado, ele tem vantagem, não sei o quê, está se sentindo injustiçado. É lógico que a gente tem que entender que é interessante preservar a privacidade do aluno neuroatípico, mas também, se chegar um momento de ter um conflito desse em sala de aula, tem que também ter um jogo de cintura de saber explicar. Como é que funciona isso para vocês? É complicado. Né? Às vezes nós começamos o ano letivo com os pais já na porta falando, olha, nós sabemos que o fulaninho tá aí e tal. A criança, né, que tem, né? Neuroatípico, né?
Uhum. E aí a gente já começa a trabalhar desde a porta com os pais. E assim, as crianças, elas ouvem, né, o que os pais falam. E já falam, o fulano tá e tal. Mas o fulano não para quieto. E a senhora vai deixar ele sem recreio também? Então, assim, a gente aproveita, por exemplo, quando a criança está indo ao banheiro e a gente tem aquele diálogo para também não estar expondo tanto e ele também não ficar com aquela questão de eu sou assim, então me entendam. Um vitimismo também da criança, que tem criança que é esperta. Pode acontecer, lógico. Pode acontecer. Então, assim, é complicado, Yuri, porque as crianças, elas, se vê algum benefício, vamos supor, eu ganhei 5 minutos a mais de recreio, é uma recompensa que eu gosto muito de dar. Eu ganhei 5 minutos a mais de recreio. Mas ele não fez a tarefa direito. Ele não terminou a tarefa a tempo. Ele nem fez um negócio bonito. Por que ele vai ganhar? Eu preciso trabalhar isso com ele. Crianças, o cérebro, a cabecinha do fulaninho trabalha um pouco diferente. Ele tem um pouco mais de dificuldade que você. Você percebe quando ele faz isso? Nem sempre ele percebe. Ele nem faz... Às vezes ele não faz as coisas por maldade. É um trabalho que durou... Vou pegar um exemplo concreto do ano passado, né? Durou o ano inteiro. No final, o que aconteceu? Né? Foi tão legal. As crianças já entendiam de tal maneira que elas mesmo voluntariamente, porque eu não gosto de estar também diretamente, sabe? Empurrando esse Não. Eu gosto, às vezes, de pedir a alguns colegas que vai lá, ajuda ele, faz de conta que você é o professorzinho, sabe? Também que estimula esse contato um com o outro. Porque, às vezes, a criança com TDAH, ela é um pouco mais afastada mesmo, por causa das suas dificuldades, por causa do seu jeito mais espivitado de ser, acaba afastando um pouco algumas crianças. Então, esse é um trabalho também que eu uso, sabe? Vai lá, quem sabe você consegue ajudar melhor do que a professora. Eu tanto motivo a criança que está ali se sentindo útil, quanto o outro coleguinha... É uma motivação dupla. Gente, é estratégia inteligente. Sim. Você vai precisar desenvolver bastante o seu diálogo, a sua comunicação, né? Comunicação ativa com os alunos, trazer exemplos práticos, falar para eles, olha, explicar o que é um transtorno. É importante explicar para a turma. Imagina que um transtorno mental, tá? Imagina aqui que fosse como, por exemplo, o ar. Você está vendo o ar? Mas você sabe que você está respirando, você não sabe? Que tá ali. Você sabe que está ali. É a mesma coisa com o transtorno mental. Acontece, como ela falou, é um cérebrozinho que funciona diferente. Então, para esse aluno, para esse coleguinha, a gente vai precisar ajudar dessa forma. É igual vocês. Normalmente, quando é dessas crianças que falam, mas por que para ele é assim? Tá, me fala uma coisa que você não é tão bom na sua casa. Eu trago para ele, você está entendendo? E seus pais cobram. E os seus pais te cobram. Você sabe que você não é muito bom naquilo, mas mesmo assim os seus pais te cobram. Como é que você se sente? Você está entendendo? Porque ninguém é 100% bom em tudo. O exercício da empatia. Empatia é algo que é ensinável. É verdade. Você está entendendo? E se fosse você, como é que você se sente? Você se sente assim? E eu gosto, inclusive, de trazer para as deficiências físicas, né? Eu tenho uma atividade que eu gosto de fazer, que é de vendar os alunos, né, com uma faixa e fingir, né, faz de conta que você é uma pessoa cega e você vai ajudar. E depois a gente troca. Você está vendo isso aqui? Experiência. Você está entendendo? Você vê. Como é que você se sentiu? Eu me senti com medo. Imagina isso na cabeça que você não está vendo. É assim que a gente vai trazendo exemplos. Cadeira de roda, vamos fingir que é uma cadeira de roda. Como é que você fazia? Eu gosto de trazer as deficiências físicas porque, para as crianças, elas precisam de materializar. A criança ela não tem esse grau de abstração. A criança não sabe o que é empatia. O que é isso? Empatia, de comer e passar no cabelo. Você tem que ter responsabilidade. O que é isso? Responsabilidade. Sendo que até para nós adultos são conceitos que são abstratos. Eu falo que são palavras grávidas. Empatia para mim é diferente para você. O que é empatia para a Dayana? Diferente para o Yuri. É verdade. E aí, quando você trabalha, o que é empatia na sala de aula? Vamos trazer exemplos? E aí você vai trazendo a inclusão. Alguns professores me perguntam, eu tenho que excluir o aluno nessas conversas? De jeito nenhum. Eu não gosto de excluir 100% toda. É claro, em alguns momentos, se for uma conversa um pouco mais pessoal com a turma, de alguma atitude que a turma tiver tido com aquele aluno, eu acho que o aluno não vale a pena o aluno escutar. Mas se ele precisa ser incluído, ele precisa entender como ele funciona. E um detalhe muito importante também, ele, aluno, precisa entender também, ele precisa ser empático com os colegas dele. Por quê? Porque às vezes você está conversando demais, você está atrapalhando o colega. Também. Então, assim, empatia é uma via de mão dupla.
Você está entendendo? Então, eu preciso entender também que, às vezes, aquele colega ele não te entende e está tudo bem. Você não tem como mudar o outro, mas você tem como minimizar aquilo, como você recebe aquilo ali. A gente vê muito isso, sabe? Porque, principalmente na adolescência, os pré-adolescentes e adolescentes, né? Porque eu sou burro, eles falam muito isso. Eu sou burro mesmo. E aí, às vezes, está fazendo a apresentação na escola porque, fulana é lenta. Ou então fala demais, porque vai fazer a apresentação, né? Esquece. Aí fala, dá uma volta e não complementa. Aí a turma começa a ficar entediada. E aí, a turma precisa ter para com ele, mas ele também precisa entender. Não, você vai voltar, combinar e vai voltar para você ser um pouco mais objetivo naquela atividade que você está fazendo. O professor também precisa trabalhar isso daí. É uma via de mão dupla. Eu não tenho como mudar o outro, mas eu posso também, por outro lado, entender como eu posso receber aquilo que eu estou vendo dos meus colegas. Isso é interessante que quando você abre esse diálogo de mostrar para a turma que ali existe um funcionamento de forma diferente na cabecinha da criança, eles têm muito mais paciência em aceitar as dificuldades. Eles ajudam. E fazer a troca. Por exemplo, Sim. igual o exemplo que ela deu. Olha, você está conversando muito. É tão legal que as próprias crianças falam, fulaninho, você está percebendo que você está conversando demais e você está me atrapalhando. Eu estou toda hora prestando atenção no que você está falando. Então, é tão interessante quando você abre isso daí, porque passa a ser realmente algo muito social. Não é só a professora chamando a atenção dele. Não. E ali eles entendem. E não é uma bronca pesada, é uma coisa mais leve. É leve. Não, por quê? Porque houve um diálogo anterior a isso da professora em relação ao que acontece. Porque senão estaria igual ela falando, os meninos. Você é burro? Um xingando o outro. Um xingando o outro. Porque ele é assim mesmo. Porque não, ele é burrão, ele é assim mesmo. Não liga pra ele não, que isso. Aí já passa a ser algo diferente, porque as crianças elas já entendem que ali ele precisa de uma fala um pouco diferenciada para trazer um pouco de consciência, de forma mais pausada. Olha, tá vendo todo... É tão legal. Tá vendo que todo mundo tá fazendo a tarefa? Por que você não faz a sua também, para você ganhar um parabéns da professora? Não apenas oferecer dizer como chegar ao parabéns. Exato. Por que você não faz isso, isso e isso para você ganhar também? Pô, eu já sei qual que é. Porque às vezes a criança com TDAH, ela tá perdida. Sim. Ela só vê assim, os outros ganham, eu não ganho. E morre aí. Ela não tem um raciocínio longo do tipo assim, bom, os outros estão ganhando porque estão fazendo alguma coisa que eu não estou fazendo. Para nós adultos isso é óbvio. Para criança não é. O óbvio não existe para criança. Não. Você tem que explicar o óbvio e às vezes mais de uma vez para que ela, então acho que eu já sei o que eu tenho que fazer. Às vezes é uma questão muito de comunicação. É você treinar a comunicação e fazer aquilo ali funcionar. E paciência. E paciência. Vamos lá. A criança com TDAH, a criança ou adolescente, o aluno com TDAH, ele pode ser reprovado? O que vocês têm aí, que vocês percebem nas escolas com relação a esse tema? Pode ser reprovado, sim. Não existe legislação que fale nada com relação à reprovação. E, inclusive, a reprovação é um instrumento pedagógico também. A gente precisa entender qual o objetivo de uma reprovação, né? Normalmente um aluno que ele não atingiu aquela competência de conteúdo, de disciplina necessária para avançar por uma próxima turma. Do que adianta, por exemplo, eu avançar um aluno numa série, sendo que ele não tem a base da série anterior, sabe? Sim. Ele vai só acumulando, vai virar uma bola de neve. Então, lembrando que reprovação também é um instrumento pedagógico. Agora, a gente precisa considerar todo o processo, se foi feito algum processo ao longo do ano, né, de estratégia para recuperar aquele aluno. Entendi. Porque a reprovação é a última linha, o deadline, na minha visão, depois de já ter tentado várias estratégias. Então, por exemplo, eu já tive aluno que foi reprovado porque é um aluno que ele não ia para a escola, ele passou por um processo depressivo, ele não estava conseguindo assistir a aula. Então, assim, ele faltou muito. Eu vou aprovar um aluno desse, mesmo ele estando num processo depressivo, não indo para a escola? Não tem porquê. Porque é o que eu converso sempre com os pais. Do que adianta ele avançar mais uma série se ele não tem a base mínima necessária para a série seguinte? Vai desmotivar ainda mais. Entendeu? Só que eu friso.
é a última estratégia, depois de já ter trabalhado o processo de recuperação paralela, que são aquelas que você faz ao longo do mês, da gente ter feito as adaptações necessárias, de ter feito todo um processo antes para que aquele aluno não aconteça. A gente precisa considerar também, dentro de uma reprovação, que mexe com a autoestima da criança, mexe com a autoestima do aluno. Isso tudo precisa ser considerado também. Porque, por exemplo, às vezes é um aluno que ele se esforçou muito, é um aluno que mesmo com as adaptações... O professor viu isso. O professor viu aquilo. Para isso existe, inclusive, conselho de classe. A gente pensa, não, porque é o professor que reprova. Não é assim que funciona dentro de uma escola. Dentro de uma escola, senta-se um conselho com direção escolar e coordenação pedagógica para falar, esse aluno avança ou a gente retém. Não é uma coisa que é decisória. E, detalhe importante, os pais também podem recorrer. Né? Os pais também fazem parte do Conselho Comunitário Escolar, isso é preso de legislação, né? E eles podem fazer podem recorrer se eles perceberem que foi algo que foi injusto. Mas eu friso, trabalhem essa questão da recuperação ao longo de todo o ano, que a gente não vai ter problema no final. Só que às vezes acontece, como é um caso desse, o aluno ficou doente, o aluno ficou internado. Ele perdeu o ano. É uma questão de legislação. Meses, né, você precisa ter 70% de frequência, inclusive. Ah, mas ele estava internado, mas ele não tem 70%. É lei. É lei. Não tem de onde a gente tirar. E porque falta, por exemplo, ela justifica, mas ela não abona. Entendeu? Ainda tem essa questão. É uma questão de legislação. Você não tem como comprovar que aquele aluno estava lá. Então, no caso do TDAH, não existe legislação que fale, não pode reprovar. Isso não existe. Como que funciona, que você percebe, assim? É um tema que é tabu ou é tranquilo também, como a Daiana falou? Pra a gente trabalha com tranquilidade. O conselho realmente funciona. E a gente avalia... por exemplo, às vezes a escola, ela hoje em dia, ela abraça tanto o aluno, porque neste caso aqui, vamos supor, a criança alcançou um nível de faltas que não era para ser atingido. Mas ele tem os pré-requisitos para avançar, o conselho avalia tudo isso, né? Agora, no caso, ele tem uma quantidade de faltas, ele não tem os pré-requisitos, isso pedagógico para ele vai ser benéfico? Mas... o termo reprovação é tão pesado, mas o ano seguinte, como que vai ser o desempenho desse menino no ano anterior? Tudo isso a gente avalia. Então, sim, a gente trabalha dessa forma. As avaliações, elas são acompanhadas, monitoradas, é dado todo esse suporte, né? Em último caso, a gente chega na reprovação, depois que nós tentamos, depois que foi dado realmente o suporte para a criança, para o aluno de maneira geral. E a escola procura ter essa preocupação de percebendo que a coisa não está bem com a criança, chamar os pais. Vem para cá, vamos conversar. Chamar os pais, de todas as formas que você puder imaginar. Até por questão de respaldo em termos de legislação, né? Sim. Todos os aspectos. A gente trabalha, sempre, a máxima é o aluno mesmo, a máxima é o aluno. Reprovação é em último caso. E realmente, quando não for benéfico, a gente vê casos de crianças que alguns pais chegaram pedindo, né, para a criança ficar retida. Os pais chegaram para a criança ficar retida. Não, meu filho não tem. Porque tem alguns anos, algumas séries, que não existe reprovação, retenção. Você é aprovado automaticamente. E aí o pai chega, o pai pede, não, por favor, eu sei que meu filho não tem condição de avançar, mas nós não temos o que fazer. Entendi. Nós não avançamos aqui. Já aconteceu o caso da criança se sentir completamente desmotivada, perdida, não acompanha, porque o grau de dificuldade ficou muito grande. E às vezes o professor também não conseguiu ajudá-lo, e aí ele desiste. Entendi. Desiste de si, né? Desiste. Infelizmente. E lembrando que tem outros recursos também. Existem escolas que aceitam a progressão com dependência, né? Que é o aluno, ele avança para uma série, mas aquelas matérias, vamos supor que ele foi só por causa de duas matérias. Ele ainda pode progredir para uma série e fazer no contraturno as matérias que ele está devendo. Ainda existe essa outra possibilidade. Mas é como a gente está falando, a reprovação ela é o último caso. Alguns pais falam muito, porque... Aí vai nem tanto ao céu, nem tanto à terra. A escola tirou as provas do meu filho, já ouvi isso. E passou direto. Falei, gente, a adaptação não é retirar. Veja bem, não é retirar a avaliação, não é retirar processo pedagógico, prova, não é retirar conteúdo, não é isso. É você adaptar aquilo para aquele aluno, para que ele consiga
desenvolver o processo de aprendizagem dele. Esse plano individual, né, o PEI, no caso, ele é passado aos pais? Porque É para os pais se também. os pais ficam com essa dúvida, às vezes pode ser que ele, mas eu não estava sabendo. Tipo assim. É que eles confundem que as crianças, elas às vezes precisam ser tratadas como crianças portadoras de necessidades especiais. Eles acham que se inserem nesse sentido. Uhum. E aí onde vem a dificuldade deles entenderem. Olha, o seu filho, ele tem uma dificuldade de retenção, a gente trabalha de diversas formas, mas não tem que ser dado para ele um tratamento tão diferencial, entende? Eu percebo que fazem um pouco de confusão nesse sentido. Quando fala assim, o meu filho... Já aconteceu, meu filho não pode ser reprovado porque ele tem TDAH. Eu falo assim, não, seu filho tem um transtorno, seu filho não tem uma doença. Uhum. Aí é onde entra um pouco de confusão. E é feito as adaptações, é feita a chamada aos pais. E se for feito ali um consenso de toda essa equipe de que não dá, que foi tentado tudo e realmente não é possível passar, não há nada que legalmente obrigue a escola a aprovar a criança que não atingiu as metas, mesmo ela tendo TDAH. Mas pode ser recorrido na Secretaria de Educação. Ainda pode ser recorrido de alguma forma. Mas não há o que proíba. Tipo assim, Não. criança TDAH não pode ser reprovada. Não, em termos de legislação não existe. Falando em crianças que têm as necessidades especiais, né? Aí eu vou citar o TDAH, embora eu saiba que o TDAH ele não faz parte desse programa de inclusão. Né? Não como o pessoal que está abraçado pela LBI. Tá? Uhum. Você acredita, na visão de vocês, o aluno que tem uma dificuldade especial, seja TDAH, um autismo, alguma coisa, ele deve estudar ou não com os demais alunos? Ou deveria ter uma turma especializada? Qual a opinião de vocês sobre isso? Eu acho que eles têm sim que estudar. A gente está falando só do TDAH, né? Do TDAH. Do TDAH. Eu acredito que tem que estudar sim com as outras crianças. Até porque não é uma deficiência. Agora, sim, em alguns casos, a gente precisa também de apoio nas escolas e suporte. E aí eu falo, além do apoio da escola, o apoio na família, o tratamento, que isso é essencial, porque a escola sozinha não vai conseguir, e o trabalho em casa. Então, assim, sim, estudar, mas precisa, em alguns casos, não é passível de legislação, porque a gente não tem isso, mas dependendo do grau de hiperatividade daquele aluno, ele precisa, inclusive, de um monitor. Dependendo do grau. A gente sabe que o monitor ele não é obrigatório. Não é obrigatório. Mas a gente sabe, inclusive, do próprio degradê do cérebro de cada indivíduo. Sim. E dos diagnósticos. A gente sabe que tem TDAH no nível de severidade muito maior entre dois alunos. Muito. E aí eu vejo que entra muito a questão do bom senso. Sim. O bom senso tem que ter. Bom senso. Não, mas o laudo aqui é só TDAH, então não vai ter de jeito nenhum monitor. Gente, essa criança, ela tem alguma coisa a mais. E aí o bom senso, ele entra, inclusive, antes do laudo. Desculpa se eu estiver sendo equivocado. É isso mesmo. Mas a escola, percebendo a situação Sim. particular do aluno, ela tem que virar. Beleza, esse aqui ele tem um laudo de TDAH, mas eu sei que está um pouco diferente da média das crianças com TDAH. Sim. Vamos, então, fazer uma adaptação um pouco mais reforçada, um pouco mais especializada. Exatamente, até porque a adaptação escolar, lembrando, inclusive perante a legislação, o aluno não precisa de laudo para que a escola faça adaptação escolar. Certo. Isso é uma questão de legislação. Então, o professor percebeu que aquele aluno precisa de um apoio um pouco mais, a escola percebeu, não precisa esperar o laudo. O laudo, ele é norte, né? Porque a gente sabe, por exemplo, que um aluno com autismo ele vai ter demandas diferentes de um aluno com TDAH, por exemplo. Sim. Um aluno com dislexia, ele tem demandas diferentes de um aluno com TDAH. Mas, se você percebe que o aluno precisa, que o aluno não consegue ler, um aluno disléxico, vamos supor que é muito comum, a gente vê muito laudo, infelizmente errado, de aluno, por exemplo, com dislexia que tem um laudo de TDAH. Cansei de ver isso. Você vê que é dislexia. Você vê que é dislexia. Uhum. Né? Que, quem não sabe, dislexia é o transtorno do léxico, né? Que é da leitura, da escrita, e a criança tem dificuldade a ler. De ler, tem dificuldade de ler uma frase inteira, de relembrar. E aí você vai fazer o quê? Você vai esperar o laudo? Ou alguém descobrir que esse laudo está errado? Por que não colocar logo um ledor, uma pessoa para auxiliar aquela criança? Você está entendendo? Sim. Então, assim, não é necessário, né, que realmente a gente que precisa ser uma turma separado o aluno. Eu sei que tem alguns pais que, infelizmente, têm preconceito. Porque esse aluno tinha que estar... Eu já ouvi isso de alunos nossos. Esse aluno tinha que estar numa escola especial.
Falando de outros colegas. Não falando de outros colegas, entendeu? Tipo, Por que esse menino está aqui? É, Por que esse menino está aqui? Esse menino devia estar numa escola especial. A gente acontece escuta mesmo. isso mesmo, e dos a gente pais. sabe que o plano de educação... Eu não sei se é exatamente o LDB, Lei de Diretrizes Básicas. Diretrizes Mas existem diretrizes que reforçam isso. Sim. E tem que haver inclusão. Sim. Não é vou criar uma escolinha aqui que vai só a galera que está fora da média. Entendeu? Exato. Não é. Inclusive, isso é inconstitucional, tá? Na lei, é inconstitucional. Na Constituição brasileira, né, que fala que qualquer estabelecimento de ensino deve, por obrigação, providenciar a estrutura necessária para a aprendizagem dos seus alunos. Isso está na legislação. Isso é Constituição, não tem para onde a gente correr. Então, assim, precisa ser feita. Acho necessário a inclusão, socializar. Mas quando a gente fala de inclusão, a gente precisa se atentar à questão que você mencionou, do suporte. Sim. Que muitas vezes é uma demanda negativa, é uma reclamação. Exemplo, esse ano eu vou entrar e a fala, né? A gente, principalmente talvez professores da rede pública, né, que é onde eu falo com uma propriedade, o meu aluno, ele certamente, os pais estão correndo atrás agora, depois de muito chamamento, ele tem o TDAH, é nítido, é escancarado, mas não tem laudo. Entretanto, a escola já trabalha com ele de forma diferenciada, já é passado nos conselhos, nas nossas reuniões, as estratégias são colocadas, são expostas e tudo mais. A gente tem uma demanda muito alta de crianças não laudadas. E a gente acaba laudando, entre aspas, né? Porque a prática nos mostra muitas coisas, né? Essa criança mesmo, igual essa questão da taxação, deveria estar. Eu recebi, sim, também pais na porta da minha sala falando e tal. E aí vem aquela questão da conscientização. E a gente traz muita criança para a gente tenta domar da melhor forma possível, para minimizar também as queixas, né? Para a gente conseguir otimizar o ambiente de trabalho. Mas, infelizmente, é uma realidade. Tem essa questão da inclusão, que a gente percebe que ajuda bastante. Os próprios alunos me ajudam bastante, né? São auxílios indiretos, não precisa ser só professor intervindo, mas nós precisávamos de mais suporte. Porque é muito, muito importante quando essa criança que tem essa dificuldade tão grande em manter-se concentrado, quando ela sai um pouquinho de sala de aula, alguns minutos, e consegue uma atenção sem muitas distrações, só para ela, é impressionante o resultado. É muito importante, é muito precioso isso. E muitas vezes os pais na rede pública não têm a condição de estar levando seus filhos para ter um atendimento especializado, com um suporte mais adequado. E aí a escola pública, os profissionais da escola pública muitas vezes estariam, com certeza, né, seria muito interessante se tivesse um apoio maior. O que você sente falta na escola para que funcione melhor essa inclusão que você deseja? Você tem essa visão já de muitos anos. Sim. O que falta? Mais suporte, mais profissionais envolvidos. O governo tem que fornecer mais estrutura, mais formação, é isso? Assim, formação, o governo, ele até que ele é bem presente. A IAP, ela tá aí, ela faz várias coisas. Agora, uma criança que tem um TDAH, quando ele recebe um atendimento individualizado, fora de sala de aula, não estou excluindo a criança, estou falando de minutos que ele sai da sala. É diferente. É impressionante a diferença. O ano passado, uma criança da escola, eu falo com propriedade, ele teve esse privilégio de ter uma monitora voluntária que pegou ele por diversos momentos. É impressionante o salto de aprendizagem. Até porque o professor, em sala de aula, ele não tem condições de desenvolver a parte terapêutica mesmo. Então, por exemplo, se é um aluno que ele tem dificuldade de foco e concentração, eu preciso trabalhar exercícios de foco e concentração. Em sala de aula, eu trabalho conteúdo. A gente não trabalha exercício de foco e concentração. E aí, muitas das vezes, é necessário esse apoio extra turno, extra classe, para que seja feito. Então, assim, aqui no DF, nas escolas públicas, eu acho que estender as salas de apoio, porque os alunos com TDAH não têm direito a acesso às salas de recurso. Eu sei que muitas escolas, mesmo assim, se sensibilizam e incluem eles, né? Porque a sala de apoio é diferente da sala de recurso. A sala de recurso é para os alunos com deficiência intelectual, autismo, etc. Importante frisar isso. Importante frisar isso. O aluno com TDAH não tem acesso a esta sala.
sala, pela legislação, mas mesmo assim eu vejo que muitas escolas ainda colocam eles na sala de recurso por falta da sala de apoio. Não são todas as escolas aqui do DF que têm a sala de apoio mesmo para trabalhar. Aí lá que vai ser trabalhada função executiva, lá que vai ser trabalhada foco, concentração. Então, tudo isso é algo que eu observo. Isso na escola pública, tá? E sensibilizar, eu acho que formar, mesmo que o governo ele oferte muitos cursos, eu ainda sinto falta da formação, assim, convivendo com os professores, quando eu vou fazer formação, muitas coisas a gente conversa, né? Eu acho que falta de coisas práticas mesmo, estratégias práticas, eu acho que falta isso. Agora, com relação às particulares, as particulares é um pouco mais delicado, porque eu vejo... Você percebe? Eu vejo assim, não existe do mantenedor da escola particular um certo interesse tão grande em fazer a inclusão, como necessariamente deveria ser feito. Nem toda escola tem, por exemplo, um psicólogo escolar, nem toda escola tem um psicopedagogo. Né? Não tem isso. Você tem apenas, algumas escolas você tem apenas o coordenador pedagógico, e ele acaba atendendo várias demandas, né? Ele não consegue fazer a atuação. E eu canso de conversar com com coordenadores, que eu falo assim, Daiana, eu converso com alguns professores, mas infelizmente alguns têm uma resistência muito grande. Por quê? Porque alguns chegam a falar para mim e falam assim, olha, mas eu não recebo R$1 para fazer uma adaptação. Eu vou falar o quê? Você está entendendo? As pessoas ele vai ter que fazer extra classe. As pessoas têm uma resistência, obviamente, né? Poxa, eu estou fazendo um trabalho a mais aqui. Exato. Então, isso tudo precisa ser levado em consideração, porque a inclusão ela precisa ser feita do topo da direção, mantenedor, para a ponta. Porque, se não for, vai ser uma briga, né, que ele acaba vivenciando. Mas vai muito de bom senso. Dependendo do professor, mesmo com essas dificuldades, ele consegue fazer uma boa adaptação. Mas eu vejo que não são todos os professores que têm interesse de recebi uma turma, peguei o meu diário. Quem são os meus alunos? Tenho algum com laudo ou não? Estudar isso, né? Não são todos que fazem isso. O mapa de sala, o mapa de sala. Isso daí, né? Eu já corro atrás. Já vai, se adianta, né? Adianta, a gente ganha tempo, né? É o que eu falo. Tem profissionais e profissionais. Há um tempo atrás eu cheguei numa escola que o aluno já estudava lá há algum tempo, ele mudou de turma e mudou de professores, aí recebemos as avaliações. Falei, mas cadê aluno com autismo? Cadê a adaptação de avaliação? Ué, mas ele tem autismo? Eu não sabia. Eu falei, mas como assim? Não sabia. Já estuda lá há anos, entendeu? E tem, o pai levou, tem a ficha, tem os laudos. Faltou um pouquinho de organização da escola, da equipe escolar. É o que eu falo. Então, assim, mas isso precisa ser processo dentro da instituição de ensino. Enquanto isso estiver só na cabeça do coordenador pedagógico, do psicólogo, esquece. E quem está na ponta é o professor. Se ele não está sabendo o que está acontecendo, nada é feito. E precisa ser processual e precisa ver, como a gente vem falando com as crianças, consequência e recompensa. Tem que ter isso também. E uma pergunta aqui. A escola, de modo geral, pode recusar um aluno TDAH? De jeito nenhum. Isso, por incrível que pareça, é uma constante reclamação de pais que falam que o aluno chegou lá, apresentou, estava tudo certo. Eu falo, então, meu filho tem um laudo aqui também. No dia seguinte, pai, desculpa, acabou a vaga. Nossa. Não, isso não acontece. Ou então, virada de ano, acabou a vaga. O aluno já estava matriculado, a escola dá um jeitinho de escapulir. Isso acontece bastante. E se isso acontecer, o que você acha que tem que acontecer? Ele tem recursos de legislação para realmente acionar essa escola. Mas eu fico pensando, falei assim, eu vou querer colocar meu filho numa escola que não quer meu filho? Isso é o meu pensamento. Mas, sim, existem recursos para que você consiga também reverter essa situação. Agora, por outro lado, também é muito importante que o pai sinalize o laudo. Por quê? Porque tem alguns pais que não falam, fazem a matrícula, não falam do laudo, e a escola precisa saber, porque, por exemplo, ela vai fazer a divisão de turmas. Então, se você já tem um aluno com autismo, você tem um aluno com TDAH, uma dislexia na mesma turma, você está entendendo? Estratégia de matrícula. Estratégia de matrícula mesmo. Isso para logística, para apoio, para que a escola possa fazer um apoio melhor para aquele aluno. Então, é importante falar do laudo desde o início, é importante clareza, é importante conversar com a escola. Primeiro, os pais vão fazer uma matrícula. Conversar, olha,
meu filho tem TDAH, como que é o processo de acolhimento, de inclusão dentro dessa escola? Isso é uma escola particular. Na pública, quando você fala o laudo, eles já fazem a estratégia. Mas na particular... Na particular, como você pode escolher, né? Você é a pessoa que está contratando um serviço, você está escolhendo aquilo ali, né? Então, você conversar com a coordenação. Como é que é o processo aqui de apoio para os alunos com TDAH? Não, porque a gente só coloca na frente da sala, tal, mas tem formação para os professores? Como que é feito isso? Como é que é a adaptação? Tem recuperação paralela ou só no final do ano? Porque tem escola que é assim. É muito conteudista? Tem prova toda semana? Tem escola que é assim. Essa escola é adequada? Aí é uma pergunta que os pais precisam fazer. É uma escola que é adequada para o meu filho? Por exemplo, você tem escolas militarizadas. Sim. Uma escola militarizada para um aluno que se levanta o tempo todo, que um aluno que tem dificuldade de manter organização, disciplina, é uma escola adequada para o seu filho? Ou talvez... Ou é melhor uma escola mais lúdica, uma escola mais construtivista? Existem vários formatos pedagógicos, não existe somente o que a gente fala escola. Tanto é que existem vários formatos, porque existem vários tipos de pessoas. Exatamente, tem crianças que se adaptam muito bem. Não tem certo e errado. Tem criança que ama colégio militar e tem outras que não dão certo nunca. Não adianta ser... É igual o quadradinho você botar no círculo. Não entra, não encaixa. Entendeu? É isso que precisa ser avaliado. Essa escola é adequada para seu filho? É isso, é só isso. Não é que seja ruim, que seja bom. Não é a questão. É igual você falar, toda camisa preta é ruim. Não, mas você não gosta de preta. Exatamente. Você está entendendo? Não é assim. É porque é uma questão de necessidade mesmo. Mas sabe? Essas recusas, elas acontecem mais... que proporção particular? Isso, escolas particulares. A pública não tem. Eu vejo que até defender, porque de maneira nenhuma. Nem pode. Não, a criança, ao menor resquício de rejeição, ela vai na Secretaria de Educação e automaticamente ela volta, ela tem prioridade. Os exemplos que eu trouxeram foram de pais, todos esses exemplos de escolas particulares. Mas nós sabemos que tem um artigo constitucional que todas as regras escolares, elas se aplicam à escola particular, porque às vezes a gente pega um recorte desse, que a gente vai fazer vários recortes. Aí você fala, não, porque a escola tem que fazer e acontecer, e vai vir pai perguntando assim, tá, mas a minha escola é particular, ela tem que fazer? Tem que fazer. Toda escola é escola. Uhum. Mas a minha escola ela é voltada para o vestibular, azar dela. Se ela é escola, ela tem que ser inclusiva, ela tem que ter adaptação. E se ela tentar ali escorregar para ficar à margem da lei, fazer errado, vou inventar uma desculpinha aqui, pode denunciar, porque isso é totalmente errado. E por isso que eu falo, é importante esse diálogo com a escola, porque a escola precisa sinalizar, olha, minha escola é ritmo de cursinho pré-vestibular. Uhum. A gente exige dos alunos autonomia, eles fazem em média 90 exercícios por dia, isso é a realidade de algumas escolas, tá? Eles fazem 90 exercícios, eles precisam entregar, porque eles fazem simulado todo sábado. Seu filho, você acredita que o seu filho vai se sentir bem e feliz nesse perfil que a gente está oferecendo para você? É uma conversa franca. É ser claro. Mas os pais, eles querem assim, vou botar na escola mais forte da cidade, porque como se isso, por osmose, porque ele vai ser disciplinado. Às vezes eu vejo isso. Eu vou colocar na escola mais forte da cidade, porque eu quero que ele passe no vestibular e ele seja disciplinado. Ok, existem outros formatos também de outras escolas que podem ser menos sofridas para o seu filho. Um exemplo meu, eu no começo da minha vida escolar, eu vim para uma escola grande em Brasília, que eu não me adaptei, passei um perrengue lá, foi bem ruim. Era uma escola que tinha 35 alunos por turma. Uhum. Já falei essa história 700 mil vezes, eu não vou pular essa parte. Aí eu fui para uma outra escola menor, que era 18 ou 17 alunos na turma que eu cheguei. Eu não lembro de quase nada que eu aprendi na outra escola. E ela era mais forte, aspas aqui, ela era mais forte. Mas na outra, que era em tese mais fraca, mas muito mais lúdica, muito mais legal, eu lembro de tudo. Nossa, então, se você quer... meu filho ele tem que passar no vestibular, o pai, né? Projetando lá na frente. Beleza, não adianta você botar numa escola que é a mais forte da cidade, mas que não é o perfil do seu filho, sendo que, às vezes, numa escola que tem uma outra dinâmica, ele vai reter o conhecimento. Exatamente. Porque na hora da prova do vestibular, ele tem que ter o conhecimento que ele estudou. E é qualidade ao invés de quantidade. Para o TDAH, é qualidade ao invés de quantidade. Não é isso que vai fazer a diferença, né? Para ele, se ele quiser depois prestar um vestibular. É a qualidade daquele ensino. Igual você aprendeu melhor, né? Você se lembra de coisas até hoje da escola menor, enquanto que a outra maior, você não tinha a qualidade que você tinha na escola menor. Eu ia lá para sofrer. Era terrível. É o que eu falo. Voltando aqui à questão do estudo em casa.
porque a gente sabe que o estudo em casa depende muito do aluno e também dos pais, né? Como é que você acha que pode ser feito o estudo em casa? Professor particular ajuda para quem puder pagar? Ou os pais, se tiverem um tempinho, o irmão mais velho apoiar? A criança com TDAH estudando em casa, como é que pode ser esse processo? É essencial o apoio dos pais, né? Principalmente crianças que são do Fundamental 1 até 10 anos. É essencial. E aí depois é possível a gente fazer um processo de desmame desse processo de acompanhamento dos pais, mas isso precisa ser feito de uma forma muito estratégica, né? Do tipo, meu filho, olha, eu vou ler aqui com você e vou te dar 5 minutos, eu tô aqui do lado, vou te dar 5 minutos para você tentar fazer, depois eu sento aqui com você de novo. Então, o pai pode utilizar essas estratégias. Quando a mãe está lavando a louça, terminou o jantar, ele está lá fazendo. Ó, daqui a 5 minutos eu venho aqui e sento com você para a gente corrigir se você fez ou não. Aí você vai fazendo um processo de desmame até ele conseguir. Mas sim, se a família conseguir ter um acompanhamento para esse aluno faz muita diferença. Na medida do possível. Só que a gente sabe que algumas famílias não têm condição de que isso aconteça. Mas, primeira coisa, com relação ao estudo em casa, o local de estudo daquela criança. A criança com TDAH, ela precisa ter um local de estudo adequado, ela precisa estudar num local que ela não tenha tanta interferência externa. Por exemplo, barulho, televisão. Pegar uma criança para fazer tarefa com a televisão ligada na sala, no programa que ela gosta, é você pedir para passar raiva. Então, assim, a gente está falando de uma pessoa que se distrai com muita facilidade. Então, se possível, desligar a televisão. Ou, então, uma outra estratégia que a gente ensina também para os pais, você pode colocar um ruído que a gente chama de ruído branco. Como que é isso? É um ruído, vocês podem até pesquisar, ruído branco e tem o ruído marrom também. Inclusive, existem pesquisas científicas que falam do uso do ruído marrom para pessoas com TDAH que têm tido bastante resultado. O ruído branco, ele é parecido com um chiado de televisão. Algumas crianças se adaptam bem, alguns estudantes, tá? Não é só para criança. Tem, inclusive, pessoas de vestibular que a gente ensina isso daí. Que usam para estudo, que é como se fosse um chiado de televisão. E você tem o ruído marrom, que ele parece o som de cachoeira. Aquele som ajuda na concentração. Então, por exemplo, uma televisão ligada num ruído ou no música. Eu tive um aluno que ele gostava de estudar com música eletrônica. Tem mesmo. Muito, sabe? Por quê? Porque a pessoa com TDAH, a gente precisa entender que é um cérebro que ele precisa, como se fosse de um estímulo fundo para que ele se concentre melhor. Isso estrategicamente, para eles, são melhores. Tá? Isso é um ponto. Segundo ponto, arrumei o local, estabeleci o local. O que eu preciso fazer também? Eu preciso ajudar aquele aluno a dividir as tarefas dele. A gente está falando de um aluno que ele não vai ficar 3 horas fazendo uma tarefa sentado. Ou ele vai ficar enrolar, ele vai entrar debaixo da mesa, ele vai brincar com a borracha. Vai se esconder no banheiro. Ele vai se esconder no banheiro. Você está entendendo? Como você sabe que isso provavelmente vai acontecer, você já estabelece. Eu gosto muito da técnica Pomodoro, que a gente sempre ensina para eles, que é 25 minutos. Claro, com uma criança menor é 15, tá? 15 minutos para 5. Um ciclo de 15 minutos, vamos supor, e 5 minutos, e com um intervalo de 5 minutos, depois você para por 40 minutos. É assim que a pessoa com TDAH estuda. Outra coisa, hiperativo físico, deixar que essas crianças estudem se movimentando. Então, assim, ele não vai conseguir. Ou ele presta atenção nele ficar sentado, ou ele... não fazer o que funciona para todos. Não, é diferente. É um pouquinho diferente, um pouquinho estranho. Sim. Mas é o que funciona. É o que funciona. Então, por exemplo, você vai ver uma criança com TDAH que ele estuda sentado, deitado no sofá, se brincar de cabeça para baixo. Sabe como eu fazia? Quando eu estudava estudos sociais, na 4ª série, ou seria o 5º ano hoje, depois que eu lia o conteúdo, que eu enrolava a tarde inteira para ler, mas quando eu lia aquelas 10 páginas e tal, 8 páginas, aí a minha mãe falou assim, beleza, eu vou tomar a disciplina de você, vou tomar a matéria de você. Aí o que acontece? A gente ia pra sala, minha mãe ficava sentada no sofá e eu ficava andando em círculo assim na sala. Melhor coisa. Aí minha mãe lia assim, qual que é a pecuária predominante no Rio Grande do Sul? Eu pensava. Andando. Aí, tal. Não sei o quê, o bioma é tal.
Tipo assim, eu puxava se eu tivesse em movimento. Exato. É como se eu ficar andando em círculo me deixava calmo. Não, isso até hoje, se você parar para pensar, eu gravo áudio de WhatsApp andando. Eu só consigo. Se fosse. Às vezes eu mando áudio ofegante. Porque a gente precisa de movimento. A pessoa com TDAH, ela precisa desse movimento, sabe? De se movimentar. Inclusive, a gente está fazendo um teste agora de alguns alunos, a leitura, que é um dos calcanhares de Aquiles da pessoa com TDAH, né? Sim. Agachado, sentado no chão, você está entendendo? Alguma coisa, se movimentando, e para que ele possa se concentrar melhor. E tem saído, esse teste tem saído bem legal. E Jaque, na sua opinião, como é que pode ser feita essa questão do estudo em casa? Eu gosto muito de conversar com os pais e orientar, né? Eu até mostro como pode ser feito. É que às vezes as pessoas têm uma resistência porque eu não passo muita tarefa para casa, porque eu sei que, né, os pais às vezes nem sempre podem acompanhar, aquela coisa. Mas a rotina, inclusive de dar uma retomada em alguns conteúdos que seja 15, 20 minutos, no meu caso, né, para os menorzinhos, as experiências, os feedbacks que a gente percebe são extremamente interessantes. Porque às vezes os pais ficam pensando, mas eu não tenho tempo de ficar 1 hora, 2 com esse menino todo dia. Eu recebo os pais na escola, eu oriento como é que deve ser feito, porque igual a colega falou, muito bem falado, não é aquela questão da quantidade. Tendo esse contato, eu falo assim, pai, faça o que ele der conta, contando que ele faça bem feito. Professor, manda um bilhetinho para mim. Ele não conseguiu fazer tudo, assim, tá, essa troca, esse diálogo. Mas quando tem essa questão de ter a responsabilidade de estar acompanhando a criança com as tarefinhas de casa, num ambiente diferente da sala de aula, eu não gosto de passar tarefas longas, né? Em termos gerais, assim. É mais para o pai perceber o que a criança está vendo, para estar dando aquela acompanhada. Como é importante? Eu já tive caso de criança com TDAH que a mãe acompanhava, tinha essa rotina. Independente se tinha uma tarefa de casa, ela chegava, olhava os caderninhos, que sejam 15, 20 minutos, olhava os caderninhos. Esse menino, ele conseguiu ser o meu melhor aluno. Por causa dessa rotina que foi orientada aos pais e que ela colocou em prática com muito louvor. Eu disse para ela, você, como mãe, você é nota 10, você ganhou uma estrelinha como mãe. E ela ficou muito feliz. Por quê? Porque ela colocou em prática tudo aquilo. Eu falei, não é a quantidade. Todos os dias você olha, você dá uma retomada para trazer a memória. Que ele conseguiu ser o meu melhor aluno. Por quê? Rotina. Que foi casado com a prática em sala de aula. Essa é a base da inclusão, inclusive, do aluno. É modificar nos ambientes, inclusive em casa, para que esse aluno se sinta motivado, incluso e capaz. Eu fui assim. Eu sou filho de classe média bancária, o que não é muita coisa, tá? Inclusive, assim, lá em casa eram eu e minhas 2 irmãs. Eram 3 irmãos ali no ambiente da minha mãe. Eu morava com a minha mãe, meus pais são separados. E eu dava mais custo e mais trabalho do que as 2 somadas. É isso, geralmente é isso, né? Mas isso não foi necessariamente um problema, mas eu sei que eu dei mais trabalho. Só que, por exemplo, eu tinha muitas aulas particulares a ponto de a gente ter que fazer escolhas. Na época tinha um telefone fixo, era padrão, às vezes a gente, sei lá, ficava sem pagar a conta de telefone porque era semana de prova, eu tinha que pagar muito professor particular. Isso aconteceu, tá? Então, é uma realidade minha. Mas o que acontece? Sem essas aulas particulares, sem essa pessoa para pegar na mão e falar assim, ó, vamos lá, próximo item, tá? Porque às vezes, assim, estudar 2 horas com um professor particular era melhor do que ficar uma tarde inteira estudando em casa que não estudava era nada. Sim. Entende? Então, tudo bem, não pode pagar o professor particular, mas se conseguir alguém, um irmão mais velho, às vezes, eu já ouvi falar disso, tá? Em comunidades que realmente têm uma dificuldade muito grande de estrutura e tudo, a população é menos abastada, existem escolinhas, existem centros de apoio que a pessoa faz ali, paga uma taxinha mensal, e aí a criança ela tem um acompanhamento, um professor, ou seja assim, ou mesmo as escolas podem fornecer isso no contraturno. Sim. Mas é para os pais verem assim, beleza, eu não tenho condição de pagar professor particular, mas existem outras alternativas. É não ficar de braço cruzado esperando a reprovação chegar. Isso. Não é? Exatamente. Ou então, às vezes a gente vê um pai, por exemplo, se você pega um aluno que está no 8º ano, o pai não vai lembrar de física, química, biologia, ele
Já sabe? fica muito Já pesado fica. o conteúdo. E mais, o pai não é didático, o pai não é pedagógico. Às vezes ele começa a explicar, o aluno não entende, ele já se irrita. Sabe? Cansei de ver isso, sabe? E falei assim, gente, tá tudo bem. Você sendo um bom pai já está de bom tamanho. Você não precisa ser professor do seu filho, sabe? Mas é justamente o que você está falando, buscar recursos. Tem também vídeos no YouTube. Ah, sim. Sabe? Tem videoaulas. Tem outros recursos que você pode ensinar para o seu filho também. Meu filho, vamos fazer aqui Pomodoro, por exemplo, que é essa técnica de estudo. O pai pode ensinar isso para o filho, sabe? Meu filho, olha, eu vi isso aqui. Dá uma olhada aqui nesse podcast aqui que eu ouvi dessa estratégia, sabe? Sim. E ensinar para aquele aluno que é possível ele fazer de uma forma diferente, né? Agora, com relação às atividades, é importante dizer também que a atividade, tarefa de casa também é passível de adaptação. Normalmente a gente recomenda que o menos quantidade possível, focar na qualidade ao invés na quantidade para casa. Isso independente da série que ele esteja. Pode ser desde o Fundamental 1, que é o que ela trabalha, até os alunos do ensino médio. Então, isso pode ser trabalhado em sala de aula. Só que a gente sabe que, na realidade, boa parte daquele material que está indo para casa é porque ele não conseguiu fazer em sala. Aí ele acumula a tarefa de casa e o que ele não conseguiu fazer em sala de aula porque mudou de professor. Você está entendendo? Entendi. Como é delicado? É um trabalho a mais. É um trabalho a mais. Eu não gosto de sobrecarregar, assim, né? Até porque não tem aquele monitoramento que a gente tenha. Agora, os pais com responsabilidade, eles não estão acompanhando e tal, mas na escola pública eu percebo que não vale tanto a pena, assim, talvez na escola particular, não sei como é que é o acompanhamento. Então, eu não gosto muito de sobrecarregar os pais nem as crianças, não. Uma atividadezinha... eu já aviso para os pais, olha, eu não costumo passar muita tarefa de casa, entretanto, quando for, eu gostaria muito que vocês tivessem um empenho melhor, eu compreendo o trabalho de vocês. E aí, né, igual eu estava falando anteriormente, essas crianças que têm TDAH ou algum transtorno, ou algum déficit, alguma coisa assim, eu oriento, vá até onde ele consegue alcançar da melhor forma possível. Uhum. Não conseguir, mas assim, tenham responsabilidade. Porque às vezes a gente percebe que tem também aquelas desculpinhas. E a criança já vem treinada de casa para não ter. E aí é onde a gente vem com um trabalho de reforço positivo. Você até percebe que é uma conversa esquisita. Você ouviu isso em algum lugar. Percebe. Eles são muito espertos. Então, assim, até que ponto é interessante eu estar sobrecarregando, mandando tanta tarefa? Às vezes vai estar ali gastando, né, entre aspas, aquela página e tal, e não veio o efetivo. Eu gosto de fazer a retomada da tarefinha de casa e tudo, mas eu já faço de uma forma assim, um pouco mais rápida e tal, né, pra gente trabalhar para não dizer que passou despercebido. Mas nessa questão de adaptação, vocês acreditam que a escola pode usar recursos do tipo assim, você tem a tarefa de casa ali, mas passar de repente um trabalho... enfim, vocês acham que pode ter outras formas de assimilar o conteúdo? Não, com certeza, né? Igual a gente está falando. Qual que é o objetivo da tarefa de casa? É fixação de conteúdo. Porque como é que funciona um processo de aprendizagem? Na escola, você recebe primeiro aquele conteúdo e aí você precisa formar uma memória que a gente chama de memória de longo prazo. Então, a tarefa, ela tem esse papel. Só que você não precisa fazer 10 exercícios para fixar uma coisa. Você vai na qualidade. Com 4, você consegue trabalhar aquele conteúdo, estrategicamente é assim. Só que eu volto a falar, tem escolas e escolas. Tem escola que no plano pedagógico dela, o aluno tem que fazer 90 exercícios todos os dias. Uhum. Então, assim, ela consegue fazer uma adaptação de, não vão passar tanta tarefa, mas a política da escola, que é uma escola, normalmente escolas que são preparatórias para vestibulares e Enem, é 90, 120, vai aumentando conforme vai passando as séries. Mas é 90 exercícios que ele tem que fazer. Vamos ser realistas, tá, pessoal? Então, se você está buscando isso, uma escola forte, visando vestibular e tudo, tente assimilar, casar o perfil do seu filho, do seu aluno, né, com essa escola. Nós não podemos também exigir, assim, a inclusão ela deve ocorrer, mas a escola tem um ritmo. Ela dita o seu ritmo. Sim, é o plano dela, o perfil da escola. Então, a gente também não pode, porque, assim, não tem como vir uma coisa assim, não, a escola é obrigada a mudar completamente o seu ritmo para... Ela tem que fazer a inclusão, mas ela tem um ritmo que às vezes não é compatível com o seu filho. E aí você quer encaixar o quadradinho no círculo, seu filho vai ser infeliz. Total. E aí a infelicidade, meu amigo, você não aprende nem 2 mais 2.
A criança infeliz e sem inclusão Sim. não aprende a nada. Então vocês têm que entender que isso é uma realidade, né? Eu gostaria que cada um de vocês comentasse um caso de sucesso que tenha marcado a vida de vocês. Alguém que no início estava ruim, mas você foi lá, intercedeu, mudou, ajustou e melhorou. Contem aí. Nossa, eu tenho vários, que seria excluir os outros, mas eu tive um aluno, bem no início da Academic Geek, da escola, que ele já tinha sido expulso de 5 escolas no bairro de Águas Claras. Nossa. Já não estava mais sendo aceito em lugar nenhum. Quando ele chegou nessa escola, lá pra gente, ele internalizou aquilo tão forte que ele chegou para mim e falou assim, você sabe que eu já fui expulso de 5 escolas? Ele já chega... Com a posse daquilo, com a né? posse daquilo ali. Ele não olhava para minha cara, ele sentou e ele começou a dormir. Eu falei, não, bom, vou deixar ele dormir, depois a gente dá uma conversada. Mas aí depois ele pegou, acordou, deu uma levantada, abriu o livro, você precisa de ajuda? Você quer ajuda? Aí ele, não, estou bem aqui. Extremamente reativo por tudo que ele já tinha vivenciado. Era um aluno com 14 anos, mais ou menos, né? E aí a gente foi trabalhando. Primeiro, aí eu comecei a construir a ponte da afetividade, como a gente está falando. De conversar. As primeiras aulas foram literalmente de conversa com ele, para eles. A gente não falava de transtorno, falava de coisas incomuns, de que a gente gostava, sabe? E aí, a partir daí, a gente foi conversando um pouco mais. Aí eu fui inserindo, explicando mais sobre o transtorno, para ele se entender. E aí, nos momentos de estudos, aí a gente combinava, né? Aí eu fui ensinando para ele estratégias, porque, não, mas eu não consigo me concentrar para estudar. Vamos fazer o seguinte: vamos ficar 5 minutos aqui. 5 minutos. A gente vai estudar 5 minutos, depois eu deixo você dar uma relaxada, tomar uma água e depois você volta. Esse 5 passou para 10, que passou para 15, 25. A gente foi cada vez mais melhorando. Teve uma prova que foi muito marcante, que ele sabia o conteúdo, mas a prova não estava adaptada, era uma prova muito contextualizada, muito grande. E ele não foi bem. Ele chegou arrasado, porque ele sabia. E a gente estudou muito. Ele chorou e eu chorei junto também, naquele momento que a gente tinha estudado muito. E ele falou assim, mas eu não vou ser nada na vida, não vou ser ninguém. Eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa. Eu não conheço uma entrevista de emprego que te pergunte quanto você tirou na sua prova de geografia do 6º ano. Não conheço. Então, assim, eu sei que para você a sua prova é um marco muito grande, mas eu vou te falar, na sua trajetória de vida, ela vai fazer pouca diferença. É um grãozinho de areia. Tá? Então, a partir de agora, a gente vai secar essas lágrimas, a gente vai arregaçar as mangas e a gente vai conseguir. Ele, então, tá bom. Você confia em você? Eu falo sempre, você confia em você. Porque eu confio em você. Agora, você precisa confiar em você também. Repete para mim se você confia em você. Ele, não confio. E aí, a gente conseguiu, final do ano, era um aluno que ele era extremamente reativo, ele não se abria para ninguém, era muito delicado. E aí, no final do ano, no Natal, ele manda mensagem. Professora, muito obrigada. Porque ele tem TDAH, dislexia com uns errinhos de português, mas enfim, a gente abstrai. Uns errinhos de português. Professora, muito obrigada pelo que a senhora fez comigo. Foi muito importante na minha vida. Falei, é isso. Falei assim, é muito mais do que isso. Você deu o abraço que nenhuma escola deu. Exatamente. E aí, a partir daí, ele começou a entender como é que era o processo de aprendizagem dele, ficou mais um tempo com a gente, e depois ele foi embora. Ele entendeu como é que ele funcionava, e aí depois ele foi embora. Isso é educação. Educar é isso, né? É você eduzir. O que é eduzir? Trazer a luz daquele ser humano que ele já é. Exato. Por isso que eu amo a educação. Se transforma um ser humano. Maravilha. Já que você tem, puxa da memória algum caso? Ai, vários. É muito gratificante. Nossa, que Meu Deus do isso, é céu. lindo. Mas dentre, né, em 2007, se não me engano, tiveram outros, assim, mas o feedback dos pais, né, dele mesmo, foi para mim muito marcante. Tinha um aluninho, ele tinha cerca de 10 anos, extremamente ativo, impulsivo, hiper mesmo. E dava muito trabalho, né? E eu tinha uma sala com mais de 30 alunos, muito cheia, dava aula à tarde e aquela dificuldade toda. No geral, a turma tinha, assim, grandes dificuldades, mas ele era, né, o aluno. Com o passar do tempo, essa questão de... Eu friso a questão da afetividade. Porque a gente quebra muitas barreiras, mesmo com aluno com TDAH.
Eu comecei a trabalhar dessa forma, com os reforços positivos, a criança ela se sente muito envolvida quando a gente fala da nossa vida, quando a gente chama a atenção para contextos que não é só da escola, né? E eu trabalhava muito isso com eles. E, em especial, quando eu chamava ele em particular, que trazia a questão do olho no olho, do toque, daquela coisa toda, de trazer ele para perto de mim, as coisas começaram a mudar. Ele recebeu uma atenção que não era só palavras depreciativas, porque ele era conhecido na escola por todos. Faltava até um pedaço de dente, gente, na frente, de tão ativo que o menino era. E a gente começou a trabalhar dessa forma. Dei mais atenção, ele começou a se abrir mais para mim, através do reforço positivo, né? Deixou de ser o criticado conhecido por todos só por coisas negativas. Passou a me auxiliar em algumas coisas de forma estratégica. E esse menino começou a mudar da água pro vinho. Graças a Deus, começou a melhorar no rendimento. E quando coincidentemente chegou assim, perto, sei lá, outubro, antes de novembro, a mãe bateu a porta da sala e falou que eles estariam indo embora. E que ela fez questão de ir lá pessoalmente. Eu nunca tinha visto essa mãe. Mas ela foi lá no último dia me agradecer. Falou assim, eu faço questão de te agradecer pessoalmente por tudo que você fez pelo meu filho. Hoje o meu filho só fala da senhora. Da sua filha, que às vezes eu levava ela para lá, que eles ficavam encantados. Ele só fala da senhora. Hoje ele canta músicas diferentes, porque ele cantava aqueles funk pesadão, que era coisa que era a vivência dele. Eu trabalhava até a musicalidade. Gente, que tipo de letra traz? Será que isso é interessante? E eles gostavam desse momento. Eu peguei que eles gostavam de música e eu agia dessa forma. Se vocês se comportarem no final da aula, a gente tira o nosso momento de musicalidade. Menino, funcionava que era uma beleza. Bom, né? E a mãe chegou retratando isso pra mim. Olha, agora ele canta essas músicas, assim, ele fala de Deus, sabe? E aí eu falei assim, eu não poderia deixar de vir aqui pessoalmente te agradecer por tudo que você fez pelo meu filho, por toda essa mudança. E assim, gente, é impagável. Para mim, realmente foi marcante, porque aparentemente, quando a gente chega na escola, igual eu falei que eu gosto de saber quem ele já era um menino muito conhecido. Não vou usar o termo assim, taxado, né? Mas ele já era bastante conhecido. Então, e ele sabia, igual a colega falou, você sabe, eu sou assim. Às vezes saía da sala sem permissão. Eu acho isso inadmissível. Eu acho o seguinte, perdão te interromper, esse negócio de ser conhecido, ele reforçar isso, eu acho que é como se fosse um escudo. É tipo assim, não cria muita expectativa comigo, porque eu já frustrei tanta gente nessa vida, menino de 10 anos, já frustrei tanta gente nessa vida, que eu não quero nem que você se apegue a mim. Eu vou logo deixar claro que eu sou o terror, que eu toco o terror aqui, que eu sou danado. É uma defesa. É defesa. É uma defesa. É uma defesa e é uma ferida, né? Uma ferida. Quando você vai investigando do porquê ele é assim, aí você entende, você vai entendendo e aí você vai acolhendo aquela pessoa, aquele ser humano, e aí você vê que é uma pessoa ferida, mas que ela precisa ser olhada, ela precisa ser vista. E aí, já que concluindo, e aí os pais perceberam que o trabalho diferenciado estava dando fruto ali, né? Não, é muito gratificante. Igual eu falo, assim, demanda bastante. Foi um trabalho dificultoso, bastante dificultoso. Mas no final desse processo, essa turma foi tão marcante. Eu era contrato temporário na época. E saí, né, de outra cidade. No outro ano, eles receberam uma premiação de melhor turma da escola. A turma que você interviu. A minha turma. Olha como a intervenção bem feita pode operar milagres, né? E assim, quando a colega me ligou falando assim, já que sua turma, a gente está indo num passeio que sua turma ganhou porque ela é a melhor turma da escola, eu achei interessante você ficar sabendo. Gente, eu chorei tanto, porque eu sei o quão árduo foi o trabalho, mas assim, eu me abri para isso. A afetividade. Como pode quebrar tantas barreiras? Porque era uma turma muito cheia. Meninos com defasagem de idade, mas eu falo assim, a palavra assim, você conseguir milagres de uma Mônica Ducano. Seja uma criança que não tem algum transtorno, seja aquela que tem, a afetividade ela consegue quebrar gigantes barreiras. Cara, legal. De uma maneira não romântica, gente, o amor transforma. O amor eu falo, transforma. Gente, não é um caminho, é o caminho. Não é romântico isso aí, né? É o caminho. Caramba. Não tem como. E aí eu sei que vai ter algumas pessoas, alguns alunos que a gente não vai ter tanto
tanto amistosidade, sabe? Como a gente tem com outros. Mas a empatia, o respeito, isso é o caminho. Não tem outro caminho. Com certeza, eu concordo com vocês. Jaque e Dayana, todas as pessoas que vêm ao podcast Neurotônico, ao final eu peço que deixe uma mensagem para quem está assistindo a gente. A gente pode inverter a ordem dessa vez, pode começar primeiro pela Jaque. Jaque, sua câmera é a mais baixa. Você pode olhar ali e dar uma mensagem, o que seu coração quiser falar para quem está assistindo a gente. Tenham afeto. Tenham afeto, tenham paciência. Às vezes, diante de algumas situações, a gente se vê diante da dificuldade e pensa, não vou conseguir, esse menino não tem jeito. Mas tem, água mole pedra dura, tanto bate até que fura, que funciona. Mas, em especial, trabalho com bastante afetividade. Não abra mão que o seu filho, que o seu aluno veja em você aquele entusiasmo. Não abra mão que o seu aluno perceba que você tem fé, que você acredita nele. A gente consegue fazer milagres através disso. Essa é a minha principal orientação. Dayana? Tá, eu sempre falo normalmente ou com os pais ou com os professores, mas dessa vez eu quero falar com os alunos. Para os alunos, eu quero dizer que laudo não é destino, gente. Você tem um transtorno. Eu sempre gosto de fazer a analogia de que você tem uma estrada de terra, de barro, mas você também tem uma estrada asfaltada. Das pessoas sem transtorno, é aquela estrada asfaltada. A sua é esburacada. É mais difícil, mas você consegue caminhar. Por outro lado, te torna muito mais forte. Então, assim, entenda que não é culpa sua, não existe, nada acredito que seja por acaso, mas que você é capaz, sim, com os recursos necessários de se desenvolver como um ser humano, como um cidadão e construir a vida que você espera para você. Maravilha. Meninas, eu quero dizer que foi um prazer inestimável ter vocês duas aqui hoje, tá? Eu tenho certeza que o pessoal de casa gostou também. Para quem quer conhecer, tá conhecendo vocês agora, como é que encontra vocês nas redes sociais? Pelo meu nome, Jaqueline Soares, com vários S no final. Você tá no Instagram, mas no Instagram, né? Mais ativa no Instagram. Sim. E aí, você lembra o seu arroba? Arroba Jaqueline Soares SSSS. 5 S, gente. Vai encontrar. E Dayana? Bom, o meu é Dayana com Y, DAYANA.Andrade oficial. E lá vocês vão encontrar também o arroba do Academic Geek, o acompanhamento escolar, que a gente tem aqui em Brasília com os atendimentos domiciliares, mas a gente atende o Brasil inteiro através dos atendimentos por webconferência. A gente é especialista em transtornos e TDAH e outros transtornos e outras atividades, outros serviços também. Então, é só entrar no Dayana.Andrade oficial que vocês vão ter acesso lá a todos os serviços. Bacana. Conheçam mesmo e não precisa ficar desesperado para anotar, porque todas as redes sociais das convidadas já estão aqui na descrição do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado também. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhe muito esse vídeo e vejo vocês no próximo podcast Neurotônico. Valeu, até logo e tchau, tchau. Tchau!